Olá pessoal, boa noite. Vamos começar nossa live. A live de hoje é organização eficiente do patrimônio, especialmente sucessão patrimonial e holding familiar. Você conhece esses assuntos? A ideia é a gente falar sobre formas de a gente pagar menos impostos, quais que são as formas legais de a gente pagar menos impostos e ter uma maior facilidade na sucessão patrimonial. Para isso, eu convidei um especialista, que é o Luiz Couto. Estou vendo que ele está entrando agora na sala aqui, tem várias pessoas entrando. E a gente, ao Manassés também. Eu vou chamar ele então aqui para ele explicar para a gente qual que são as melhores formas legais, né? Ele que é advogado público e planejador financeiro, explicar para a gente quais que são as melhores formas para a gente pagar menos tributos sobre o patrimônio que a gente tem, tá? Então, olha a Bia entrando, vão dando o coraçãozinho aí que o Instagram entende que é uma live interessante, mais pessoas vão ser alcançadas por ele, tá? Se quiserem convidar as pessoas também, é só mandar ali pelo aviãozinho aqui na direita, tá? Deixa eu chamar o Luiz aqui então. Ao longo da live, se vocês tiverem dúvidas específicas, podem escrever aqui, que aí eu vou lendo para o Luiz, a gente vai perguntando para ele, tá? Ele que é o especialista ali nessa parte jurídica, hoje eu vou mais facilitar a conversa. Meu tema de especialidade mesmo é investimentos em renda variável, principalmente. Opa, ô Luiz, agora entrou. Agora foi. Agora foi. Deixa eu ajeitar aqui. Como é que você tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Hoje o dia foi bem corrido, consegui cumprir o horário, estou aqui disponível para você, para sua audiência. Se Deus quiser, vai ser um bate-papo que vai edificar muitas pessoas que estão nesse processo aí de investir melhor, investir direito. Então, estou para somar com você, Ganesh. Legal, Luiz. Muito bem-vindo. Eu acho que vai acrescentar bastante que o meu foco sempre no canal é sempre muito de investimentos eficientes. Claro que tem as questões tributárias, a gente paga menos impostos, mas esse é um tema novo que eu estou trazendo aqui, então acho que as pessoas vão ficar bem interessadas. E como você já tem um conhecimento muito grande sobre o assunto, vai ajudar as pessoas a tirarem as dúvidas delas. Provavelmente algumas pessoas já te mandaram perguntas lá na tua caixinha, né? Que eu te botei nos meus stories, o pessoal ficou empolgado com o tema. Muito bom. Eu respondi, acho que todas as caixinhas de perguntas, todas as respostas da minha caixinha de perguntas das últimas 24 horas vieram dos seguidores do seu perfil, Ganesh. Legal. Muito bom, pessoal. Ficou interessado. Então, Luiz, a gente podia começar falando um pouco sobre o seu canal que você tem no Instagram e o trabalho que você faz nessa área, já para o pessoal te conhecer melhor também. Você é Bom, advogado público, planejador financeiro, né? Mas aí você nos conta aí um pouco mais da tua trajetória e do trabalho que você vem fazendo. Bom, é a apresentação bem rápida para a gente já ir para os finalmente, que eu acho que é o que todo mundo está interessado. Isso. Eu sou advogado público de uma instituição financeira, concursado de uma instituição financeira. Antes de ser advogado da instituição financeira, eu fiz uma carreira dentro da parte de distribuição mesmo. Eu fui gerente no segmento alta renda, ultra high. Antes disso, também atendi o segmento no varejo, então fui gerente de varejo dentro dessa mesma instituição financeira, antes de passar num concurso e ser advogado da instituição financeira. E eu sou planejador financeiro certificado, eu sou certificado Financial Planner. Então, na minha área de atuação como advogado público, eu estou dentro de banco. Na minha trajetória, na minha carreira, eu estou dentro de instituição financeira. E na minha advocacia privada, que me é permitida, eu advogo na parte de planejamento patrimonial sucessório. Então, os clientes que eu atendo, dentro da necessidade jurídica, é na área de organização do patrimônio, de eficiência tributária, de inteligência, que a gente fala de investir melhor e também de investir direito. Eu sempre tenho a preocupação de que este conteúdo chegue, e aí é uma missão mesmo minha. As pessoas me conhecem como o advogado que fala de sucessão. Então, todo mundo me chamam para lá para falar de planejamento sucessório. Mas eu gosto de pensar que aquilo que eu passo para as pessoas é uma forma de organizar o patrimônio de modo inteligente, inclusive para evitar este traumático evento que é o inventário, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. E gosto de ver que a minha missão, quando eu falo, é para que as pessoas, para que esse conhecimento que muitas vezes é restrito a uma mesa do wealth management, do ultra high, lá nas instituições, na estrutura do private, que ele chegue ao maior número de pessoas. Esses profissionais que abordam esses assuntos não são profissionais tão acessíveis. Então, o conhecimento é passado dentro de um universo muito restrito quando se fala em mercado financeiro. E aí eu tomo isso como missão, de fato, evitar que a pessoa, a família brasileira, passe pela dor do inventário
E eu digo que a gente hoje não vai conversar, a gente vai falar um pouquinho de inventário, sempre gosto de fazer essa introdução também. A gente não vai falar sobre um ato de dor, sobre um sofrimento, a gente vai falar sobre um ato de amor. Planejar a vida, a gente busca, Ganesh, você fala muito sobre formas inteligentes de alocar os seus recursos, de fazer uma carteira lá a longo prazo que gere fluxos de caixa, construir um patrimônio que seja robusto o suficiente para que nós possamos sobreviver do patrimônio construído. Então, para que as pessoas buscam essa construção de patrimônio pensando nos seus entes queridos. Então, quando a gente fala de evitar a dor do inventário, a gente está falando muito mais de algo, a gente está falando de algo extremamente racional, lógico, que é quantificar, fazer uma análise de custos, vendo isto como um risco, então trazendo para a linguagem de finanças, a gente tem vários riscos que não são mensurados pelo investidor e que deveriam ser objeto de uma mesa de conversa, que não são, porque se fala dos riscos ali na renda variável, se fala dos riscos na renda fixa, mas não se fala desses riscos do patrimônio. Eu gosto muito de falar e falo muito lá no meu curso que existe o risco do ativo, o risco da carteira, que é mensurável de modo muito parecido, e a gente vai diminuindo por diversificação, por vários efeitos, mas existem os riscos do patrimônio. E os riscos do patrimônio, e um deles é o inventário, e um deles é não planejar a sucessão, e os riscos de responsabilidade, eles podem fazer cair por terra toda a inteligência que se depositou fazendo a gestão de riscos na alocação da carteira. Porque os riscos do patrimônio, de diminuição do patrimônio como um todo, vão alcançar todos os seus ativos. Então, o seu esforço, toda gota de suor, seja lá através de equity, seja você um seletista, seja você um concursado, que você faz pingar do rosto para gerar riqueza para você e para a família, você pode vir a perder grande parte disso, a sua família vir a perder grande parte disso, num traumático evento, que a gente vai falar hoje provavelmente disso, que é inventário, e gestão dos custos disso é algo que tem que estar na sua pauta, portanto, pensando que é um ato de amor, não um ato de dor. A gente não vai falar de morte, a gente vai falar de um ato de carinho, que é um ato de cuidado, que é um ato de inteligência, que todo investidor tem que fazer. Não só quem pensa na família, mas quem está tomando decisão de investimento. Gerir risco faz parte do processo decisório de todo investidor. E sobre esses riscos a gente vai conversar hoje. Aí eu vou deixar o Ganesh conduzir, porque se deixar o advogado fala a noite toda. Não, massa, legal. Acho que foi uma ótima introdução, Luiz. E isso é muito interessante que as redes sociais elas têm permitido, por exemplo, na área de consultoria de investimento, por exemplo, que é o que eu atuo mais, em muitos países também, e no Brasil, tem esse gap, né, de não poder alcançar as pessoas que têm um patrimônio um pouco menor, que é um pouco o seu trabalho. Você está dando um alcance maior, né, a esse planejamento do patrimônio para a pessoa, depois de ela ter acumulado patrimônio ao longo da vida, e também durante a vida, né, e depois dela, de ele não ser dilapidado, pelo menos em boa parte. E, por exemplo, em muitos países, no Reino Unido, tem o Financial Gap Advice, quer dizer que a consultoria de investimento acaba que só atinge pessoas que têm um patrimônio muito grande. Então, as redes sociais, elas permitem, né, o trabalho que você vem fazendo, que outras pessoas também, que às vezes não têm um patrimônio imenso, mas têm um patrimônio importante, elas acessam essa informação, têm acesso a essa informação e saibam multiplicar, né? E depois preservar e multiplicar, né? As duas coisas, né? Então, eu acho muito interessante esse alcance que as redes sociais permitem. Mas para a gente começar, a gente podia falar assim de identificar os custos, né, que teriam de a gente não pensar sobre esse assunto, né, os custos de a gente postergar isso ou mesmo não fazer, né? Quais são os custos que você identifica geralmente? Quando a gente fala de sucessão, a gente tem sucessão planejada, e aí tem várias formas de você planejar, e tem uma sucessão não planejada, que é o evento do inventário. Então, você tem formas de evitar inventário. Você não tem formas de zerar custos da sucessão. Então, a primeira coisa, como a gente falou inicialmente, não é um ato de dor, é um ato de amor. E nós vamos falar hoje de estruturas muito além de trazer economia para o seu CPF, porque quando a gente fala de morte e de sucessão patrimonial, a estrutura, por exemplo, de holding, que a gente vai falar, ela não evita um único inventário, Ganesh. Ela permite que você tenha uma visão de riqueza na família enquanto perpetuidade. E você que é investidor de longo prazo, que fala de investimento de longo prazo, não tem mais nada a longo prazo do que perpetuidade, do que algo posterior à sua própria vida. Então,
Essas estruturas permitem não só uma eficiência, uma economia tributária do evento de uma sucessão, porque existem outras, então, falar de holding, por exemplo, que no meu entendimento é a melhor, é a minha favorita, e deixar um pouco de lado outras, como doação em vida, do bem diretamente, ou testamento, que não evita o inventário, mas é uma forma de prever pós-mortem a vontade da pessoa. Estas formas alternativas, ou uma previdência privada, são formas que resolvem um inventário. Mas eu gosto de dar o exemplo daquele imóvel que é adquirido lá por a geração lá do tataravô. Se isso está no CPF de alguém, do tataravô para passar para o avô, teve alguém que planejar a sucessão. Botar na conta os custos. Ou não planejou e a família teve que perder uma parte do patrimônio para transferir do tataravô para o avô. Ou do avô para o neto. Do avô para o pai, do pai para o neto, do neto para o filho. Então, essas sucessivas sucessões, muitas vezes são o que impedem as famílias que estão numa determinada classe social de ascenderem. Porque elas não conseguem, como as grandes famílias o fazem, por usarem dessas estruturas de holding, e aí depois a gente vai falar delas um pouquinho, elas não conseguem criar esse conceito de riqueza geracional, de acúmulo de riqueza dentro de uma mesma família. Nada mais longo prazo do que essa perpetuidade que certas estruturas... Travou o vídeo? Travou o seu... O meu parece que tá ok. Voltou. Agora voltou. Voltou. Garantem essa perpetuidade do patrimônio, do acúmulo de riqueza de um CPF, somado ao acúmulo de riqueza do CPF subsequente, e que não haja essa diminuição em cada evento de morte. Então, custos. Quais são os custos que este evento do inventário, traduzido em números para vocês, representam? Quais são os fatores ali a serem analisados? Eu não Luiz, vou conseguir... deixa eu só te interromper, porque eu acho que tu tocou num ponto bem importante, que é essa perpetuidade, e eu falo muito também no canal, de multiplicação de patrimônio, que você consiga atingir uma multiplicação de patrimônio, que você tem uma renda passiva, e que muitas vezes, em consequência, é uma aposentadoria, que essa aposentadoria, uma vez que você acumula, ela se perpetua ao longo do tempo. Porque se você tem um patrimônio hoje, sei lá, não sei, que rende R$ 5.000 por mês, é diferente de uma aposentadoria do servidor público, que a hora que ele falece, ela se encerra, né? Se você tem uma renda passiva, você cria um ciclo virtuoso, que eu chamo, entre gerações. Você passa para o filho essa renda passiva e a ideia é que se multiplique, né? E aí, fazendo isso que você está Você sobrevive do patrimônio. O patrimônio passa a te sustentar e não um contrato, uma obrigação com um ente público que esteja, uma relação previdenciária. Você tem algo ali, um acervo patrimonial que vai gerar, seja ativos imobiliários que te geram aluguel, ou fundos de investimento imobiliário dentro dos ativos financeiros, ou ações de dividendo. Você construiu um patrimônio que vai te gerar fluxo de caixa. Num determinado momento, você vai ter que entregar o bastão para alguém. Se você não planejar, como a gente está falando, esse volume, esse bolo que cresceu ao longo da sua vida, para que você desfrutasse a sua família, ele vai diminuir, não é se ele vai diminuir se você não planejar. O quanto vai diminuir, e aí a gente está falando de risco, vamos falar de números para vocês entenderem. Para você identificar o quanto isso representa na sua vida, no seu patrimônio, no seu caso concreto, vou falar aqui genericamente alguns fatores e vocês vão procurar no estado de vocês, na localidade de vocês, e vocês vão fazer essa conta na realidade de vocês. Tá bom? Um dos custos é o custo de ITCMD, que eu chamo de imposto da morte. Esse imposto, o ITCMD, ele tem uma alíquota mínima e uma alíquota máxima, que hoje é de 4% a 8%. É um imposto estadual. Então, a base de cálculo desse imposto, quando acontece a morte, é o valor ali presente, aquele valor naquele momento, o valor do bem, o valor do patrimônio, do acervo transferido naquele momento. A alíquota, ela varia de estado para estado. Então você vai dar uma olhada aí no seu estado, se é 4%, se é 5%, se é 8%. E daí a gente já tem um primeiro risco a ser trabalhado quando se fala em deixar de planejar e deixar de executar esse planejamento no tempo presente para a realidade da sua família. Este tributo no Brasil é uma exceção no que diz respeito ao comparativo mundial. Nós somos um paraíso fiscal no que diz respeito à alíquota deste imposto. Se compararmos com outros países, a alíquota máxima em outros países é muito maior.
tem alíquotas de 70%, de 50%, de 60%. No Brasil, a majoração desta alíquota, dentro desse limite de 4 a 8, é competência do Estado. Então, nos estados onde é 4%, já existem projetos dentro dos estados para aumentar para 8%. Nos estados que cobram menos, já se estuda e já se movimenta o legislativo para aumentar. Então, se você olhar no seu estado hoje, que a alíquota é 4%, pesquise também se não tem nenhum projeto de lei para aumentar. Porque isso vai influenciar no timing do seu planejamento. Tá? 4 a 8 hoje, estados que não cobram 8, quanto que se existe movimento para aumentar para dentro do limite de 8. E essa alíquota, dentro desse TCMD, ela é um tributo que pode ser modificada a alíquota máxima por resolução do Senado. No Senado já tem movimentação, já tem 2 projetos para majorar a alíquota máxima de TCMD para 20%. E não sei se vocês sabem como funciona a aprovação de resolução no Senado, mas não é um procedimento legislativo daqueles que você acorda e o resultado... Se você for no Google agora, pode ser que já tenha sido aprovado a majoração para 20%, porque o pessoal começa a levantar a mão e vamos votar a aprovação da resolução número X, ok, pronto, está feito. Não é uma tramitação como um projeto de emenda constitucional, um projeto de lei ordinária, lei complementar. É mais rápido e pode ser da noite para o dia ter aumentado para a alíquota máxima de 20%. Também ainda dentro, isso influencia o seu timing. Então, se você não está assustado com a alíquota de 8%, existe o risco de aumentar da noite para o dia para 20%. E existe um risco ainda maior, existe um projeto de emenda constitucional 96 de 2015, salvo o melhor juízo, 96 de 2015, uma PEC, para criar uma alíquota adicional de imposto de TCMD de 27,5%. Ela não diz que é 27,5%, mas ela diz que é a alíquota máxima do imposto sobre a renda. Então, você tem, num curto espaço de tempo, a possibilidade de uma tempestade perfeita acontecer no Brasil e aumentarmos uma alíquota máxima por resolução do Senado para 20% e criarmos uma alíquota adicional de mais 27,5%. E pasmem, 47,5% ainda estará inserido, o Brasil ainda continuará num contexto razoável quando se comparar com as alíquotas que incidem sobre o imposto de herança em outros países. Cada estado tem as suas regrinhas de isenção para algumas classes de ativo. Tá? Único imóvel até um determinado valor, até um determinado valor de aplicação financeira. Então isso é relevante, isso é casuística de estado para estado. Mas este é o primeiro inimigo que vocês devem colocar na matemática e olhar, comparar o custo de não fazer com o custo de eventual modificação legislativa. E esse imposto, eu digo o seguinte, Ganesh, não é se vai aumentar, ele vai aumentar. A questão é quando vai aumentar. Porque é muito mais fácil aumentar. Esse projeto de emenda constitucional, por exemplo, é de 2015, pós-crise de 2014. Então, vocês podem consultar aí, vocês vão ver que tem vários projetos de majoração de imposto sobre grandes fortunas, sobre quem tem patrimônio. Então, passar isso é muito mais fácil, aumentar esse tipo de tributo, do que aumentar o imposto de consumo. Aquilo que impacta a cesta básica. Mudar a carga tributária no Brasil nestas espécies de tributo é mais difícil do que passar algo que diga estou tributando quem já tem dinheiro. Sim, o custo político desses outros projetos tributários é menor, né? Isso vai passar. Então, assim, isso vai passar, eu só não tenho como dizer para você, pode ser que já tenha passado do Senado. Projeto de emenda constitucional não, a gente fica acompanhando, mas já tem uma tramitação avançada nas casas. Continue acompanhando. PEC 96 de 2015. 47,5. Esse tributo apenas é o risco que vocês podem evitar se planejarem e executarem agora. Tempo presente, 4 a 8%. Só esse custo. Outros custos. O inventário, você só consegue ter a disponibilidade do bem caso você não tenha feito doação em vida. Os seus herdeiros, eles só vão poder acessar o valor que você deixou após o procedimento de inventário. O inventário ele pode ser no Brasil hoje extrajudicial, feito em cartório, ou judicial, feito na justiça. Então, se for para o judiciário, ele se tornará ainda mais caro. Aí eu vou falar alguns itens que envolvem tanto o extrajudicial quanto o judicial, sabendo que o judicial é mais caro.
No extrajudicial, o que, que vocês vão gastar além do ITCMD? Emolumentos cartorários. Paga-se, vocês vão procurar, além de qual é a alíquota máxima e mínima aplicável, qual que é a alíquota aplicável no seu estado do ITCMD, Imposto de Transmissão, Mortes, Causas, Doação e Intervivos, Imposto da Morte, ITCMD, alíquota máxima, procurem. O que mais vocês vão procurar? Tabela de emolumentos extrajudiciais, isso fica lá nos tribunais de cada estado, as corregedorias baixam ano a ano, tabela máxima, tabela de emolumentos cartorários. Aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, todo inventário extrajudicial acima de R$200 mil já está no teto. Acima de R$200 mil é patrimônio, não é um imóvel, minha aplicação, é tudo. É tudo. Então, passou, você vai estar já na tabela máxima, que dá uns 6.400 e alguma coisa aqui no estado do Espírito Santo. Cada estado tem a sua realidade, então você vai pegar esse custo, a tendência também, emolumento, eu nunca vi diminuir. Emolumento só aumenta. Então, hoje, você consegue calcular o quanto custaria hoje o seu inventário. O quanto custaria caso você tivesse essa previsibilidade de majoração de alíquota, que eu, como advogado, te digo, com esse background de estudo tributário, de que é algo que vai acontecer, não pega um Sabe modelo... a data exata. Eu só não tenho um modelo preditivo para te dizer o quando, mas vai mudar. Tá? Custo de emolumentos, pesquisem, aqui no estado é quase R$7 mil, e custo fixo. Honorário de advogado, vocês vão procurar nas tabelas de honorários judiciais e extrajudiciais da Ordem dos Advogados do Brasil e do estado onde vocês estão. Ali é uma tabela de referência. Existem advogados que cobram menos, existem advogados que cobram mais. Na contabilidade, para comparar, estudos pedem para se comparar com 5% a 7%. É o que se cobra geralmente de honorário, de 5% a 7%. É a variação que tem de estado para estado. Olhem a realidade de vocês. Deixa eu te perguntar, Luiz, esses custos advocatícios não incidem sobre um percentual do patrimônio que vai ser transferido. Geralmente são honorários, são custos de horas dos advogados, é isso? Tem advogado que cobra um valor fixo, independente do valor do patrimônio. Tá? Porque quando você está falando de sucessão morte-causa, você não tem muita margem para fazer análise de proveito econômico. Porque, na final das contas, você não está economizando nada para o cliente. Então, você tem um valor mais tabelado. Alguns advogados cobram um valor fixo, seguindo o que está na tabela de emolumentos da Ordem dos Advogados do Brasil. Outros não. Aquilo lá é uma tabela de referência. Mas serve para você fazer pesquisa de mercado. Independente do estado onde você esteja, você pode procurar um advogado e fazer essa consulta. Ou olhar tabelas de outros estados. Tabela de outros estados. São Paulo é uma boa referência para se consultar, porque o preço tabelado em São Paulo é muito parecido com o que se cobra em outros estados, independente do que se está na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, para cada estado, para cada seccional. Tá? Então, esse é um custo. Honorário de advogado. Geralmente é um percentual, tá, Ganesh? Não cobra proveito econômico, mas tem tabela que recomenda cobrar um percentual do patrimônio. Os custos com advogado normalmente ficam ali em torno de 5% a 7%. Quando é extrajudicial, lembrando que existem advogados que cobram muito mais e advogados que cobram muito menos. Esse é um custo variável, mas é um custo inevitável. Gastar-se-á com advogado. Só se faz inventário judicial ou extrajudicial com a participação de advogado. Outro custo que vocês vão ponderar, e esses custos não são incluídos normalmente na contabilização de um inventário não planejado. Para os seus herdeiros acessarem o patrimônio, caso eles não tenham a disponibilidade financeira de arcar com esses custos e ir para o inventário extrajudicial, o que acontece? Por mais que você tenha ativos líquidos, quando você falta, bloqueia tudo. Pensa como se fosse um monte de cadeado, está tudo trancado. Sim. Só vai movimentar depois que tiver uma decisão, caso você judicialize, consiga uma decisão antes do final do processo, autorizando a venda de algum bem, ou seu herdeiro, aí essa é a realidade triste, ele vai ter que dispor de um recurso próprio para arcar com esses custos. Tá bom? Então, você descapitaliza o herdeiro. E é muito comum em várias situações de família, de classes sociais, em que a pessoa não tem a disponibilidade financeira para arcar com esse monte de custo à vista. E um inventário que poderia ser feito extrajudicialmente torna-se necessário ir ao juízo para pedir uma autorização para vender algum bem.
E Uhum. nesse processo, quem compra bem inventário, nesse expediente de ter de vender um ativo, nessa circunstância de não estar regularizada a propriedade, porque quando a pessoa falece, tem os herdeiros eles recebem em condomínio tudo. Uhum. Então eles não são donos, não tem o patrimônio, o imóvel, aquela quantidade de cotas de fundo, não vai para o CPF A, para o CPF B, para o CPF C. Então, Uhum. para vender ou resgatar cada bem individualizado, se você ou você finalizou o inventário ou você foi no juiz pedir autorização. Quem adquire, por exemplo, propriedade imobiliária pendente uma situação de inventário, está assumindo algum risco. Vai pagar abaixo do valor de Vai, mercado, né? vai ter deságio. Então, Vai ter para deságio. risco, eu tenho que ter um deságio. Então, normalmente o deságio dessas situações é por volta dos 20%. E esta conta não se faz. Sim. Esta conta do quanto da sua família poder correr o risco de cair de classe social, porque ela tem Uhum. um apartamento lá de R$ 300 mil, mais algumas aplicações financeiras, que sejam, Uhum. Uhum. poucas. Esse Uhum. imóvel de R$ 300 mil para uma família de classe média representa muito. A pessoa tem que vender o único imóvel que possui de residência e ter que alugar um outro depois, vender abaixo do valor do mercado. Então, por exemplo, você pega um imóvel de 300 mil, aplica 20% menos lá na HP, você vai chegar É. no resultado final. Então, você pega 300 mil, 20% menos, nessa situação hipotética da venda, você vai ter lá o Uhum. resultado. Aplica Uhum. 46, e o imposto é calculado sobre o valor cheio, não sobre o Uhum. valor com deságio aplicado. Então, os 47,5% que você pode vir a ter de pagar de TCMD, os 20% ou os 8%, é sobre o valor de mercado do bem, Sim, mesmo naquele que momento. venda com esse desconto de 20%, desconto, né, com deságio de 20%, você vai pagar os Ele, 8% sobre o valor ele de vai, mercado. o Estado ele vai fazer o cálculo do valor do bem ali no valor, infelizmente não no valor do negócio, mas ele vai calcular sobre o valor no momento do falecimento. Esse negócio jurídico ele pode estar acontecendo 3, 4 meses depois. O inventário você tem um prazo para dar entrada de 60 dias. Se você não der entrada dentro de 60 dias, você ainda tem um acréscimo no custo do TCMD, que é uma multa. Então o prazo é urgente, você tem que correr e fazer dentro de 60 dias. Não fez dentro de 60 dias, além da alíquota do ITCMD, que é o tributo, você tem uma outra questão que é a multa pelo não pagamento, por não ter feito a movimentação do inventário dentro do prazo de 60 dias. Então, não acabamos de dar conteúdo, Ganesh, mas eu vou pedir uma colaboração aqui para os seus seguidores. Essa informação que a gente está falando é de utilidade pública. É muito importante para você, mas vai ser importante também para os seus familiares, para os seus entes queridos, para o seu grupo de convívio. Então, dá uma olhada nessa setinha de compartilhamento que tem aqui na live, clica, dá uma olhada em quem está verdinho, manda para pelo menos 5 pessoas. Caso essa pessoa entre agora na metade, vai pegar um monte de conteúdo que a gente não vai passar, porque a gente falou muito do problema, mas vai começar a falar agora de solução. De Então, solução. é solução. Então, tem conhecimento a ser adquirido aqui ainda, mas essas pessoas podem ver depois a live, que eu acredito que o Ganesh vai deixar salva. Ou Isso, entrar vou no deixar perfil da salvo. gente. Vou, Então, vou, vou deixar salvo. É, caridade, ato não, de amor. envia. Clica Envia e pro envia pessoal. para 5 pessoas. Envia para 5 pessoas. Porque Então, isso que você está falando, resumindo um pouco o que você falou até agora, Luiz, tem um custo muito grande a gente não pensar na sucessão patrimonial, né? E também de formas eficientes de gerir o patrimônio. O Luiz falou aqui, por exemplo, o custo ITCMD, que varia de 4% a 8% hoje, mas é praticamente certo, né, que ele está falando, que o Brasil está abaixo da média de outros países, principalmente países desenvolvidos, e há a expectativa de que aumente logo, pode chegar até quase 50%, né? Além desses custos, tem os custos judiciais que ele estava falando, os emolumentos, os custos advocatícios, e tem os custos também, Luiz, que provavelmente você talvez fale agora, rapidinho, mas tem o custo de tempo de desgaste também, né, das pessoas fazerem isso, né? Que não é monetário, mas assim, quando as coisas estão mal organizadas, para você, por muitos anos mal organizadas, por 30, 40 anos mal organizadas, quando a pessoa vai desfazer esses nós aí, dá uma dor de cabeça tão grande que tem um também tem que custo. colocar na conta. Né? Tem um intangível que é Uhum. não a diminuição do patrimônio, mas a diminuição das relações, a destruição de relações familiares, relações de afeto mesmo. O Uhum. inventário traz muitas vezes o pior das pessoas. E o que eu estou dizendo, planejar não é um ato de pensar, não é um ato de dor, é um ato de amor. Você pode estar
com a execução do seu planejou e executou em vida, evitando que, na sua ausência, as pessoas, de duas uma, quando você planeja e executa, duas situações, planeja e executa em vida, você que está arcando com os custos, dentro da sua capacidade, de modo planejado, cabendo no seu bolso, fazendo dentro do seu fluxo de caixa mensal. Vai planejar e vai executar dentro da sua capacidade. Se você não faz isso, quem vai ter que arcar com os custos é a sua família, é a tua filha, é o teu filho. E essa pessoa que está acostumada com o padrão de vida de você sustentando, por exemplo, você tem lá a sua conta bancária gorda, um monte de aplicação financeira que o Ganesh ajuda vocês a escolher lá no Home Broker e fazer a sua carteira previdenciária. Tá lá, liquidez. Pô, fantástico, super líquido. Morreu, tá tudo travado. A tua filha vai ter que bater na porta do vizinho para pedir ali ajuda financeira, muitas vezes, porque você, o arrimo de família, está tudo no teu CPF trancado. E como é que... Entendeu? A tua esposa, plano de saúde, conta de água, conta de luz, conta de telefone, além das despesas da casa, de manutenção da comunidade familiar, vão haver essas despesas de inventário. E muitas vezes, numa análise de oportunidade entre pagar as despesas de inventário e continuar sobrevivendo, as pessoas vão continuar sobrevivendo, pagando as suas despesas e não pagando os custos do inventário. E vão ali deixando a coisa para depois. E existe o risco de você desfazer essas relações de afeto por briga, por discussão de quinhão, de herança. Então, essa é uma outra reflexão para fazer também. Luiz, judicial, só para finalizar a questão dos custos, Ganesh, para a gente passar para a solução que eu acho que a galera quer. Judicial, se você for para o judicial, aí você vai olhar a alíquota, para vocês poderem pesquisar, quanto que custa a tabela de custas judiciais no seu estado. Aqui é percentual, geralmente são percentual. Sucessão testamentária, inventário extrajudicial, tem um percentualzinho ali. 2% do valor da herança, 1% do valor da herança. Tem alguns estados que chegam a 3% do valor da herança de custas judiciais. Então você tem o ITCMD, custas judiciais, honorário de advogado, deságio na venda de bens. Então você pode ter uma fatia muito maior do que eu boto 40% e já assusta. Mas 40%, muitas vezes, está considerando a alíquota atual de 8%. Eu não estou botando 47,5% na conta. Se a gente fizer, de fato, uma análise preditiva de risco, que eu quero evitar, porque para morrer basta estar vivo. Eu não preciso falar, e esse é um problema, um defeito muito grande, Ganesh. Estava finalizando a gravação de uma aula do curso, em que a gente estuda eu te falo dos ciclos de vida financeiro. E normalmente se fala de planejamento sucessório quando a pessoa está lá no terceiro estágio do ciclo financeiro. Quando a pessoa já passou pela etapa de educação financeira, a pessoa já passou pela etapa de acumulação, já passou pela etapa de rentabilização, está lá na etapa de consumo e sucessão. E ali já fica mais caro, porque o patrimônio é mais caro e porque você que não está nessa etapa, porque se você já está nessa etapa e não fez, os custos vão ser os custos dessa etapa. E é onde normalmente você é provocado para conversar disso, quando você já tem mais idade e tal. Se você começar a construir o patrimônio lá na fase de acumulação, já de modo eficiente e organizado, os custos são menores. Porque você não tem uma base de cálculo de tributo tão grande ainda. Sim. E você já tem economia e eficiência tributária que a gente vai conversar a partir de agora. Então, encerrados os custos, eu acho que eu já assustei bastante a sua audiência. Foi ótimo você trazer, porque se a gente tem que tomar consciência, por exemplo, eu estava falando hoje de custos de investimentos ineficientes. Muitas vezes as pessoas não se dão conta que elas estão perdendo dinheiro com investimento. Então, essa mesma forma, né, na sucessão patrimonial, se a pessoa não se der conta que o custo pode ser elevado, que essa mordida, né, é uma mordida, né, enfim, essa bocanhada, né, tão grande, é quase 40, né, 50, pode ser quase metade, né, do patrimônio das pessoas. E eu acho que é muito importante, já para a gente passar para soluções, quando a gente fala de investimentos aqui, de patrimônio também, que tem esse crescimento inicial, né, que a linha vem quase, você vai investindo aos poucos, né? Depois de anos, você vai formando um patrimônio e começa a sentir os juros compostos subindo. Então é importante, quando essa linha estiver subindo, né, e estiver alcançando isso, que ela não caia justamente quando tiver processos sucessórios. Para as gerações, e isso que eu vejo também em muitos brasileiros, que acontece, muitos conseguem gerar renda, que é uma fonte, né, do patrimônio, mas muitas vezes não dedicam tempo para investir, então não conseguem multiplicar, e muitas vezes também não tem essa consciência de sucessão patrimonial. Então o que acontece? A próxima geração que vem, ela começa do zero. Então essa linha praticamente ela fica sempre assim, né? Então se a pessoa ter essa consciência e passar para as próximas gerações,
Não é que eu não vai usufruir agora, sempre falo assim, né, eu só vou investir para o próximo. Não, é agora também, né? Mas que você consiga alcançar e preservar e multiplicar. Mas vamos, então, entrar, Luiz, nas soluções. Quais são as opções, né? O que você vê que é mais interessante para as pessoas pensarem e, eventualmente, executarem, né? Para preservar e multiplicar o patrimônio hoje e no futuro. Vou falar de duas bem rápido e depois eu vou para a parte que, no meu entendimento, é a mais eficiente. Tá? Tá. Seguro e previdência. Seguro é uma forma de você terceirizar o risco, inclusive o risco do custo. Uhum. Então, quando você contrata seguro de vida, você não contrata seguro de vida para você não morrer. Uhum. Beleza? Você contrata seguro de vida para a sua família receber uma indenização securitária e aquilo ali servirá, caso você esteja no início do processo de construção de patrimônio, para substituir o bolo que você deveria ter, mas não dá para ter por causa da fase que você está. E aí, deste bolo, a sua família vai sobreviver. Só que também é possível utilizar o seguro de vida para fazer uma gestão de custos do inventário. Então, faz o cálculo, vê o montante necessário, estude, calcular. Eu não gosto dessa alternativa, mas é uma excelente alternativa. Tá? Eu não gosto porque eu prefiro contratar o seguro e que o seguro vire uma indenização para aumento de patrimônio. Eu posso combinar as duas coisas, usar as outras técnicas que eu vou sugerir e falar para vocês, e ter um seguro de vida, porque o seguro de vida é uma estratégia não de substituição. É de substituição, mas é uma estratégia de acréscimo patrimonial, intergeracional também. Tá? Então, seguro de vida, primeiro ponto. Previdência privada. A gente fala o seguinte, seguro de vida protege o que você não tem. Desculpa. Seguro de vida protege o que você tem. Serve para olhar lá o que você tem e você vai fazer uma proteção daquilo. Então você vai manter, muitas vezes. Em princípio é o que se pensa para o seguro de vida, manter. E a previdência privada você utiliza para transferir. É possível você colocar em previdência privada, desde que você respeite a legítima, que é aquela quantidade do patrimônio que deve ficar para os seus herdeiros necessários. E aí eu não vou dar uma aula... Né? Isso, 50% do patrimônio da pessoa. Caso ela tenha herdeiros necessários, aí rapidinho falando, herdeiros necessários, no direito brasileiro, você são os descendentes, ascendentes e o cônjuge. Aí tem uma diferença se é casado ou se é união estável, tem uma discussão. Eu não vou entrar em filigranas, mas para baixo, em linha infinita, que é os descendentes, ascendentes em linha infinita e o cônjuge. Aí, cônjuge, casal ou companheiro, tem diferença. Irmãos, primos, tios, são herdeiros legítimos, mas não são herdeiros necessários. Então, quando se fala em respeitar a legítima, é os 50% dessas três categorias: ascendente, descendente e cônjuge. Bacana? Essa parcela da legítima, que é de 50%, você consegue, caso a respeite, utilizar a previdência privada. O que você alocar em previdência privada, você indica um beneficiário, e aí o beneficiário receberá aquele montante. Se você utilizar mais do que a parcela disponível, que é 50%, aquele discurso de que previdência não entra em inventário cairá por terra, porque é possível de se questionar que foi um veículo utilizado para fraudar a legítima. Então, previdência privada serve como uma forma de planejamento sucessório? Serve. Serve para o recurso que você já tem. Então, você pode alocar ativos líquidos ou se desfazer de ativos, colocar ali e já indicar uma pessoa. Alguns estados querem cobrar ITCMD. Os contribuintes nesses estados têm conseguido reverter a decisões e que o estado não consiga cobrar o ITCMD sobre o valor da previdência privada. VGBL, PGBL, independente da categoria. Né? Via justiça. Nos estados em que é cobrado. Então eu vou dizer para você, faça independente disso? Não. Consulte um advogado, converse. Saiba que se o seu estado cobra. Porque a regra era não cobrar. Alguns poucos estados estão cobrando. Beleza? Essas duas formas, então, rapidinho vencemos elas. Vamos falar agora de outras três formas: testamento, doação em vida e holding, estruturas societárias. Doação em vida, o próprio nome já diz. Você vai pegar, o que você vai evitar? Custo com o advogado. O que você vai evitar? Custo da majoração da alíquota do ITCMD. Então você tem uma questão de análise de risco, de majoração, risco de mudança de lei, que é um risco, é um evento, na verdade não sei nem se propriamente seria risco, porque é um modelo preditivo, não temporiza o exato instante, mas é algo que ocorrerá. Então a mudança legislativa vai ocorrer, você doa no tempo presente, você evita o risco no tempo futuro de alteração de alíquota. Evita esse custo de majoração, evita o custo de
os judiciais, aqueles custos de inventário, advogado elimina, a não ser que você queira uma consulta para saber o montante da legítima, mas aquela forma de cobrança que é majorada dos honorários advocatícios, cortou. Então, doação você evita o risco de aumento de alíquota, você evita os custos judiciais, evita o custo, mas não evita o custo não evita o deságio na venda do bem, já fez a transferência, não evita a sucessão intergeracional, porque você está passando de um CPF para outro CPF. Se você pega o imóvel do pai e doa para o filho, num determinado momento o filho terá que pensar em como transferir o imóvel ou o equivalente do imóvel, caso ele tenha vendido o imóvel, para os seus neto do pai, né? Neto do avô. Geração então, para geração, né? De geração para geração, a doação do bem diretamente não resolve. Evita deságio, evita o honorário caro, evita as custas judiciais, não evita a escritura pública. Então, a escritura pública de inventário e partilha, na imensa, que é o documento que a gente usa para fazer o inventário extrajudicial, você não vai fazer uma escritura pública de inventário e partilha, mas você vai ter que fazer uma escritura pública de doação. Então, o instrumento pelo qual se fará a transmissão tem esse custo também. Então, você vai analisar, e a base de cálculo da tabela de emolumentos é o montante do bem doado, do que está sendo objeto de transferência. Faça essa conta com a sua realidade no seu estado, igual a consulta para verificar quanto custa para a escritura do inventário. Então, em linhas gerais, a doação permite essas economias. Tá? Testamento, eu deixo por último, antes das opções alternativas à escritura societária, porque, no meu entendimento, não é uma forma inteligente de planejamento sucessório, porque ela não evita o inventário. O testamento, ele torna obrigatório o inventário. No testamento, é uma forma de você dispor, respeitando a legítima também, tá? Você pode dispor da parcela disponível como você quiser. E essa transferência de bens não ocorrerá agora. Ela vai ocorrer após a sua morte. Então, diferente da doação, a doação você resolve um problema e vê o que está acontecendo agora. Você está vendo a execução e o resultado final ali está posto. O testamento você não está aqui para acompanhar. E o testamento pode ser objeto também de vários questionamentos, fração de legítimo, disponível e tal. O testamento, ele obriga o inventário. Então, mesmo que você não tenha herdeiros menores, incapazes, mesmo que você não tenha um inventário litigioso, que aí quando tem litígio, ou quando tem menor, ou quando tem incapaz, tem que ir para a justiça. E vai ser mais caro. Quando você tem o testamento, aí tem várias espécies de testamento, não é uma aula de direito, mas tem várias espécies de testamento, público, cerrado, marítimo e tal. Quando tem o testamento, você necessariamente precisa, mesmo que possa fazer o inventário extrajudicial, fazer um procedimento em juízo chamado abertura, registro e cumprimento de testamento. Então é um inventário. A parte testamentária, mesmo que você tenha que fazer o extrajudicial do que não está lá previsto no testamento, vai ter que ficar parado o extrajudicial, que é em tese mais rápido, para aguardar o cumprimento, o abertura, cumprimento e abertura, registro e cumprimento do testamento. Então você tem o efeito tempo, você tem o efeito desgaste, superveniência e modificação de interesses dentro do grupo familiar que possam ali ser objeto de questionamento. Tá bom? Então, eu não gosto, mas é uma ferramenta. Qual que é a ferramenta, doutor Luiz, que você acha que é a mais eficiente aí? A gente, no meu ponto de vista, é uma opinião técnica e uma opinião pessoal, tudo misturado, enquanto advogado e planejador financeiro. A única que resolve a nível intergeracional e gera eficiência de custo, em que a pessoa consegue planejar, executar e ver o resultado em vida, é a montagem de estrutura societária. Você fazer a transferência dos seus ativos ou construir a sua riqueza já dentro de uma estrutura de empresa. Aí é holding familiar, holding empresarial. Quando a gente fala dessa estrutura de holding, o que é uma holding? Os consumidores dos produtos do Ganesh, quem está acostumado a conversar com o Ganesh, já ouviu falar de algumas holdings que estão lá no mercado financeiro. E tem uma noção geral de que a holding é uma empresa que detém participação societária em outras empresas. Quando isso é o objeto social de um CNPJ, de uma empresa que a única atividade dela pode ser participar de outras empresas que
propriamente tem atividade ligada à economia real, produção de algum bem, algum serviço, circulação de mercadoria e serviço. Esse é o conceito técnico de holding. Quando a gente fala lá para. E isso é lícito, você pode ter uma empresa que o único objetivo dela é ter participação societária. E ela não faz nada a não ser ter participação societária. Então, uma primeira discussão: se você é um comprador de ações, você poderia estar investindo em ações dentro de uma estrutura de empresa. Uhum. Porque você teria uma empresa que tem participações societárias em outras. Bacana? Então, assim, você pode construir o patrimônio, não deixar para pensar nisso apenas quando você estiver lá naquela última fase do ciclo de vida financeiro. Você pode começar a adquirir propriedade já dentro de uma estrutura de pessoa jurídica. Tá? É que Isso nem vai te... como se tivesse uma carteira de ações, né? Se tivesse várias empresas dentro, está funcionando como uma holding também, né? só que está tudo no seu CPF. Só que está tudo no Perfeito. CPF, não numa pessoa jurídica, né? Isso. Eu sou um investidor, só que eu invisto com o CPF. Você pode investir com o CNPJ. Aí pode investir com o CNPJ através de uma estrutura de fundo fechado, mas a gente está falando do direito empresarial. Para quem tem mais patrimônio, a gente abre algumas outras soluções. Vou voltar a falar da hold. Você pode ter fundos de investimento exclusivo, fundos fechados, fundo de investimento de participação exclusivo, fundo de investimento imobiliário exclusivo, fundo de investimento multimercado fechado ali, só para o grupo familiar. E você ter sucessão das cotas também, você faz a transferência das cotas. Do mesmo jeito que a gente vai falar agora da holding, qual que é a solução? Você monta a holding, coloca seus bens ou constrói os seus bens ali dentro, comprando ações, comprando imóveis, dentro da estrutura de CNPJ, e está tudo resolvido? Não. Porque se você não transferir as cotas da empresa para os seus herdeiros ou sucessores, eles vão ter que fazer inventário de cota. Em vez de fazer inventário do imóvel, ao invés de fazer inventário da ação que você tem na bolsa, inventário das suas cotas do fundo de investimento aberto ou do seu ETF, eles vão ter que fazer um inventário dos seus bens, que serão, neste caso, cotas de uma sociedade. Tá bom? Então, você fará isto para fim sucessório, montando a empresa, montando patrimônio e fazendo uma doação com diversas cláusulas de planejamento. Você transfere a titularidade, mas preserva para si os direitos políticos, a administração dessa sociedade. Então, é reserva de usufruto que se chama. Eu dou o bem para você e reservo o usufruto para mim. O usufruto financeiro, o direito político de continuar votando na sociedade, cláusula de mandato. Então, eu assino enquanto sócio, porque me foi otorgado o mandato. Então, o pai que doa as cotas para o filho, com esse monte de cláusula, ao fim e ao cabo, ele continua na administração dos bens, usufruindo dos fluxos de caixa mensal dos dividendos, tá bom? Mas ele evitou o inventário. Quando acontecer o falecimento, o filho, ou quem estiver assistindo o filho, vai simplesmente registrar um papel na junta comercial de uma alteração. Acabou o usufruto, porque o usufruto é vitalício. Então, cláusula de mandato, reserva de usufruto, cláusula de administração permanente para os pais. Isso se faz no contrato social que você leva a registro na junta. E num outro documento societário, que é o acordo de sócios. Vocês também que estão acostumados a consumir os produtos de educadores financeiros, produtos do Ganesh, sabem que nas SAs de capital aberto é muito comum ter acordo de sócios, de acionistas, de voto em bloco, de voto em um determinado sentido, de vetar que se diminua ou aumente certas participações acionárias. Este poderosíssimo instrumento de organização para as grandes fortunas nas sociedades anônimas de capital aberto é um instrumento que pode ser utilizado nas limitadas. Para a pessoa que busca essa alternativa para a organização do patrimônio, além do contrato social, estabelecer o que vai acontecer, como que será a deliberação dos filhos com relação a determinados ativos, o que acontece em vida. Por exemplo, é muito comum alguns pais terem imóveis que são em vida, destinados para a residência de alguns filhos. Colocados esses imóveis dentro de uma estrutura de holding, é possível, no acordo de sócio, dizer que durante a vida o bem tal é usufruído pelo sócio B, C, D, E. Prever o que acontece com o patrimônio dentro desse documento também, Ganesh, caso os eventos que acontecem na vida dos filhos, a morte do filho, o que vai acontecer com o bem? Vai voltar para o patrimônio do pai?
Entendeu? Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Aproveitar também, pessoal, todo mundo quiser fazer uma pergunta para o Luiz também, pode comentar aqui, eu vou lendo e depois no final eu pergunto para ele, ou ao longo também da live eu pergunto para ele. Mas eu queria aproveitar para tornar assim até mais tangível. Vamos pensar numa família hipotética, né? Um pai e uma mãe que tenha 2 filhos ou 3 filhos, por exemplo. E aí, vamos supor, eles têm um imóvel, dois imóveis, vamos pensar assim, e tem ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos, previdência privada. Eles criariam essa holding, colocariam todos esses ativos ali dentro, seria isso que seria feito? Então, E, vamos lá. ao fazer. Seria isso, né, que seria feito, né? Não, então, a holding, Como quando é a que gente é? fala de holding, não necessariamente precisa ser um único CNPJ, Ganesh. Ah, tá. Se a família, por exemplo, explora o imóvel para locação, aí a estruturação desse conjunto de empresas não precisa Uhum. ser um único CNPJ. Por uma questão de eficiência tributária, o que a gente conversou lá do ITCMD? O ITCMD ele tem como base de cálculo o valor do bem, no valor Uhum. presente, certo? Tá. E ele incide lá na herança, na transferência por morte. Ele Uhum. também incide na doação das cotas. Só que a base de cálculo desse imposto no momento é o valor do histórico do bem que está lá na declaração de imposto de renda da família. Ah, sim. Custo Para se histórico, criar basicamente, né? isso, em regra, esse custo histórico. Para se criar essa eficiência tributária ou dos fluxos de caixa de cada investimento, então, por exemplo, uma família que explora imóveis para locação, você não vai montar uma única empresa, colocar tudo ali CNPJ. junto, misturado, tudo, um CNPJ só, colocar ativo imobiliário, aplicação do mercado financeiro, Ah, previdência tá. privada, tudo num único CNPJ. A quantidade de empresas Uhum. para montar um sistema que atenda à família vai depender de qual é a variação dos ativos, tipo de ativo que tem. Então, se tem imóvel, o imóvel é só para residência, pode colocar no CNPJ só. Mas não, o imóvel é para locação. A gente tem que Uhum. estudar para ter uma eficiência tributária nos fluxos de caixa de locação. Enfim, vai depender. Mas, saibam disso, pode ser mais de um CNPJ. Tá. E Pode ser mais agora de um você CNPJ. tocou, só que é um caso muito comum, é imóveis para alugar. Se a gente cria uma holding que tem imóveis para alugar, o imposto que incide sobre esse fluxo de caixa, essa renda que a gente recebe dos aluguéis, qual que é a alíquota? Porque hoje, basicamente, 20, quem está acima, já naquela faixa de 27 ali, já pega É. essa alíquota, né? Você Seria tem uma duas, alíquota diferente? você tem duas situações. No lucro presumido, você já tem uma eficiência tributária. Então, por exemplo, digamos que você tenha. O que eu digo? Quando tem exploração de atividade econômica, até o aluguel é uma atividade Uhum. econômica, que É, gera risco. Tá? Então, colocar tudo no CNPJ só e explorar a atividade econômica não é inteligente. Porque tá. você pensa que essa empresa, a primeira empresa, é um cofre. Então, coloquei o meu imóvel ali dentro e exploro a atividade econômica, ou boto capital social de empresa de capital fechado, que explora a atividade econômica, eu vou expor o patrimônio da família a risco. Então, para esse caso, por exemplo, de quem tem exploração de ativos imobiliários, você tem duas situações. Uma, quer diluir o risco? Monta duas empresas. Não pensa em diluição de risco, que é só eficiência tributária. Você pode, caso concentre em uma única empresa, você já tem ganho de eficiência tributária, porque a alíquota do lucro presumido vai ter uma alíquota ali próximo dos 11. Ah, Porque você vai bastante aplicar lá legal. o 34, vai aplicar a alíquota de PIS, COFINS, CSLL e RPJ, aí vai Uhum. ficar menor do que 27, vai cair de 27,5 para próximo dos 10, Uhum. dependendo ali. Então você já tem essa eficiência tributária. Existe a possibilidade de você diminuir ainda mais, fora do lucro presumido. É uma prática lícita também de se fazer, de você constituir uma segunda, uma terceira empresa, optante pelo simples, para fazer a administração dos imóveis de terceiro. Por quê? Empresa que explora atividade de locação não pode ser optante pelo simples. Ela Uhum. não, isso é uma vedação, ela tem que estar no mínimo no lucro presumido. Tá. Beleza? Então, Beleza. essa alíquota ali vai ficar perto dos 11 para quem está no lucro presumido. Só que quem aluga não precisa ser proprietário. Então, você pode ter uma outra empresa, dependendo do volume da atividade sua de locação, para fazer a exploração dos imóveis alugados pela primeira empresa. A primeira empresa é a proprietária e ela aluga imóvel de terceiro. Empresa que aluga imóvel de terceiro pode ser optante pelo simples. E a alíquota ali fica perto dos 6%. Então, é uma outra forma de você ter eficiência tributária no ramo de exploração de ativos imobiliários. Faz um contrato de cessão onerosa entre a empresa que está lá onde está o imóvel, a dona do imóvel, você não é mais o dono do imóvel, o dono do imóvel Uhum. é o CNPJ. Esta Uhum. empresa faz um contrato de cessão onerosa com uma outra empresa e ela vai explorar a locação. E aí ela tem o fluxo de caixa retido para ela
no final das contas, são os mesmos proprietários das cotas, a família, Uhum. e o fluxo de caixa ali vai ter uma eficiência tributária descontando só a alíquota do simples. Perguntas muito comuns também, Ganesh, com relação a dividendos. O dividendo, ele vem descontado, ele não tem imposto de renda, nem Uhum. PF, nem PJ. Então, a Uhum. Itaúsa, por exemplo, quando ela recebe lá da participação societária que ela tem nas empresas que compõem ali o grupo, Uhum. ela não vai, ela não vai pagar imposto sobre Sobre o os dividendo que ela dividendos. recebeu, mesmo ela sendo Uhum. pessoa jurídica. O Uhum. raciocínio para você, pessoa física que está pensando em montar uma estrutura dessa, é o mesmo. O dividendo não vai ter esse tipo de tributação, se você está recebendo as suas participações acionárias no mercado de capital aberto também. Tá. Se você estiver recebendo fundo de investimento imobiliário, Uhum. aí é uma conta que faz, e o fundo de investimento imobiliário para pessoa física é isento, para pessoa Uhum. jurídica não. Então Uhum. você tem uma diferença na tributação do fluxo de caixa mensal. Na PJ tem tributo, na PF não tem tributo. Poxa, doutor Luiz, então eu vou deixar meu fundo de investimento imobiliário na pessoa física. Está certa essa afirmação? Não, depende. Você vai analisar o custo do seu inventário e você vai fazer um comparativo de se vale a pena você deixar de pagar lá perto dos 11% Uhum. sobre sobre o PMT, Uhum. deixar de pagar sobre o fluxo de caixa mensal para ter que a sua família depois pagar sobre o bolo do Entendi. patrimônio acumulado, sobre o capital mais o fluxo de caixa acumulado ao Uhum. longo do tempo. 50% desse patrimônio. A eficiência tributária que você deixará de ter no fluxo de caixa mês compensa, no meu entendimento, matematicamente, nos meus estudos, Uhum. cheguei a essa conclusão, deixar de Uhum. fazer deixar de pagar os custos de inventário. Sai mais barato pagar o tributo mês a mês, fazendo o planejamento sucessório para não se pagar os custos de perda patrimonial com o evento inventário. Aí eu Esse deve prefiro que ser você um. pergunte, né? Tá, não, eu tenho algumas perguntas aqui. Esse, por exemplo, talvez seja, pelo que eu estou vendo, são poucos os casos em que vai ter uma majoração da alíquota comparando de pessoa física para pessoa jurídica. Porque dividendos, por exemplo, você falou que se mantém, né? No caso de aluguel de imóveis, pelo jeito, diminui, Diminui. né? E aí, enfim, os imobiliários pode. CDB, a gente pode falar de CDB, fundo de investimento de ações, a gente tem diferenciação de alíquota. Qual que é a Uhum. conta? Meninos, isso é muito. Caros seguidores do Ganesh, isso é muito fácil de vocês obterem e fazerem os seus modelos de cálculo. Vocês vão analisar o patrimônio de cada um é variável. Então, a gente tem muita gente aqui que investe em ações, não diretamente, mas através de fundo de investimento de ações. Então, é muito fácil você saber qual que é a carga tributária sobre os seus investimentos, a diferença entre PF e PJ. Você não precisa sentar na mesa e numa live com um advogado para ele fazer essa conta com você. Investimento em fundo de investimento, em regra, você só vai pagar quando você, não no fluxo de caixa mensal, não tem fluxo de caixa mensal, você paga no evento do resgate. Então, o Uhum. que você vai ponderar é se esse seu investimento é para resgate de curto prazo ou não. E essa Uhum. decisão de colocar ou não colocar ali vai ser analisado caso a caso se vale a pena você pegar o bem diretamente e jogar para dentro da estrutura da empresa, pagar as cotas da empresa. Porque quando a gente cria uma empresa e fala que vai colocar 50 mil reais de capital social, por exemplo, eu preciso pagar o capital social, integralizar o capital social. Eu posso integralizar com dinheiro ou com bens. Então, se no Uhum. seu caso concreto vai valer a pena você pegar a sua posição acionária, se desfazer dela e Uhum. recomprar na PJ, Uhum. é um estudo. Ou se vai valer a pena, dependendo do momento, do market timing ali, você pegar e Uhum. integralizar diretamente, Uhum. para não ter que se desfazer, é um estudo que é feito caso a caso. Olha, o momento em que está sendo feito a execução do planejamento. Você planeja e executa. Não necessariamente a execução está acontecendo no mesmo momento do planejamento. Então a gente faz esse cálculo de eficiência tributária na hora de constituir a empresa, dependendo do ativo que o cliente tem. Espera, desfaz agora, joga para dentro da empresa com dinheiro e ali vai recomprando. Tá bom? Agora, Luiz, Ah, não. não Pode. pode concluir, depois, senão eu vou Não, fazer uma outra pergunta aqui. é uma Pode pergunta que concluir. todo mundo faz também, que é com relação a custos, Ganesh, de custo de Aham. manutenção. Hoje em dia, você tem qual são os custos envolvidos com essas estruturas? Custo para montagem da estrutura, e aí você tem honorários de advogado, honorários de contador, que estão incluídos ali no serviço, e os custos de registro na junta comercial, que são muito mais baixos do que registro de. Então, é contador, advogado e registro na junta. Uhum. Esses custos, todos, e os custos do planejamento do imposto de doação. Uhum. Então, quando você fizer a doação das cotas, tem uma incidência de tributo.
e você pode fazer essa doação aos poucos das cotas para os seus sucessores, dentro de um planejamento daquilo que cabe no bolso da pessoa. Então, vai deixar de pagar imposto? Não, vai ter imposto, imposto da doação. Alguns estados, alguns municípios, Ganesh, quando a gente está falando de bem imóvel, querem cobrar uma diferença. Teve até uma pergunta que uma seguidora sua me fez, e eu fiquei de responder na live, que é a questão do ITBI. Tem município que cobra ITBI sobre a diferença de valor de mercado do imóvel e o valor que está integralizado no capital social, pago lá das cotas do capital social. Então, o imóvel no imposto de renda vale 100, desculpa, o imóvel está no seu imposto de renda adquirido por 100 mil, hoje ele vale 300 mil. Se você morrer hoje, a Fazenda Estadual vai cobrar sobre 300 mil. Se você fizer o planejamento e execução através dessa estrutura, você estará podendo levar o seu bem para dentro da empresa por 100 mil. E aí você não tem o pagamento do ganho de capital. Entendi. Você levou fica o custo histórico só, né? É o custo histórico. Só que alguns municípios querem cobrar a diferença do valor de mercado, que é 300 mil, nesse exemplo hipotético, daquilo que foi usado para integralizar. Então, existe uma solução técnica, não vou passar aqui na live, para tentar administrativamente evitar que esses municípios façam essa cobrança. E quando é feita a cobrança, ainda assim, com o ITBI, que é esse imposto que cobram da diferença, ainda assim fica mais barato do que o inventário. Então, os custos para montagem tornam a coisa vantajosa do ponto de vista financeiro quando comparado com o inventário. Manutenção dessa estrutura, que é a pergunta que fazem também. É manutenção dependendo da quantidade de empresas que você constituiu para gerir o patrimônio da família. Hoje, com contabilidade informatizada, 100% digital, você consegue achar serviços tecnicamente muito bons para fazer a manutenção dessas estruturas por cada empresa CNPJ na casa dos R$100 mês. Então, para quem que não vale a pena montar? Se você não tem um patrimônio construído, aí vamos falar dos exemplos dos seguidores, não está lá na fase de consumo do patrimônio e planejamento sucessório, lá na terceira etapa do ciclo financeiro. Está lá na segunda ou na primeira, que é a fase de construção. Se você só consegue ainda fazer PMTs abaixo disso, ou muito próximo disso, ainda não vale a pena. E você não tem um imóvel. Se você tiver um imóvel de R$300 mil, patrimônio já na casa dos R$300 mil, você deve fazer essas contas. Sente, pesquise, faça a conta. Você vai concluir inevitavelmente que o inventário é um monstro que vai destruir o patrimônio da sua família, que é um inimigo que você deve combater, que é um risco a ser evitado. Vai fazer a conta e vai chegar à conclusão de que é extremamente mais barato fazer o planejamento e execução através dessas estruturas. Isso que eu ia te perguntar, Luiz, que eu acho que é uma pergunta bem recorrente, né? A partir de quanto, né, de qual patrimônio que vale a pena criar essa holding familiar? Você respondeu agora em parte, né? Mas só para deixar claro, então, né? A pessoa, quanto que ela já pode ter essa perspectiva? Eu não vou criar aqui uma PJ para minha família. Eu considero qualquer pessoa que tem um imóvel quitado, então seu imóvel não está financiado, não entra. Se está financiado, não entra ainda nessa sistemática, apesar de você poder fazer a integralização sim, tá? Mas imóvel de 300 mil, então bens, patrimônio constituído ali na faixa dos 300 mil reais, ou algum imóvel, mesmo que abaixo desse valor, porque quando você tem um inventário envolvendo bens imóveis, você se sujeita a um prazo maior e uma avaliação do fisco que pode tornar a coisa impossível de se executar pelos seus herdeiros. Ou 300 mil de patrimônio. Quando que você não deve fazer? Se você não tem patrimônio nesse montante e o seu aporte mensal é muito perto do custo de manutenção de uma holding. Que é nessa faixa, usando a contabilidade informatizada, perto dos R$100 mês, por cada empresa. Por cada empresa. Então, dependendo do grupo, você vai ter um custo ali de R$300 mês, por volta dos R$300 mês. Eu não estou aqui para precificar o custo do trabalho do contador, porque não é advogado que faz isso. Vocês podem fazer pesquisa e vocês vão chegar à conclusão de que existem modelos informatizados, 100% digital, que são baratos. Faixa de quem é o público-alvo, então, para poder fazer esse tipo de estrutura de holding. Planejamento, sucessão, todo mundo deve fazer. Todo mundo. E por que eu falei de seguro? E por que eu falei de previdência? Porque o seguro, para quem está começando, é muito mais importante do que propriamente investir. Então é muito mais importante do que propriamente planejar a sucessão.
porque você está falando da gestão de um risco, de uma expectativa de patrimônio que você nem tem, para gerar o fluxo Exatamente. de caixa para sua família. Então, seguro, se você não consegue pagar nenhum produto de seguridade e não construir o patrimônio, talvez não seja o momento mesmo de você pegar tudo isso aqui que eu estou passando para você e executar. Mas não quer dizer que você não possa planejar. Com certeza, Saiba o quanto custa. tem que planejar e, enfim, usar esses instrumentos. E se já estiver num nível de patrimônio, que é isso que você está falando, né? Tiver um imóvel ou patrimônio acima de R$ 300 mil, a ideia de criar holding fica bem interessante. Agora, deixa eu te perguntar só, porque um exemplo bem prático, nem aquilo que eu estava falando, né? Muitas vezes tem uma família, né? Só para a gente ter uma ideia concreta de quantas PJs mais ou menos seriam criadas dentro de um patrimônio de uma família que tem um ou dois imóveis e que tem dois filhos já adultos que têm também seu patrimônio, provavelmente mais em ativos financeiros. Quantas PJs você acha que nesse caso, assim, que é muito comum aí na família brasileira, quando seriam criadas? Vamos lá. Você pode constituir uma única. Não há exploração de aluguel, certo? Não, com exploração de aluguel, com Certo. alguns imóveis próprios de moradia Para o pai e e. para a mãe, uma ou Aham, duas empresas. tá. Para o pai, não é uma família empresária, certo? Não é uma família que explora Não, ali. Tá? não. Tirando o caso de família empresária, de uma ou duas empresas é mais do que o suficiente para resolver o problema da sucessão do pai e da mãe. Tá. Dependendo de como tiver o arranjo familiar e qual for o patrimônio do filho, é Uhum. possível que o filho queira receber a transferência de bens e ter a sua própria holding ali dentro. Tá. Então, seria uma empresa que seria sócia de outra, Sim, por onde é. receberia o bem dos pais. Por quê? Porque pode ser que o momento de vida do filho já seja um Uhum. momento de começar a pensar, ou porque é uma questão de casamento, não, a realidade da família do filho pode ser que ele já pense em ter a sua própria estrutura. Então ele receberá dos pais e já terá a sua própria estrutura. Ah, tá. Custo para os pais. Neste exemplo hipotético que você está me descrevendo, uma Uhum. a duas empresas já resolveria. A segunda empresa, por uma questão de eficiência tributária do fluxo de caixa, Uhum. não do custo do inventário. Do custo do inventário, uma única empresa já é vantajoso com Suficiente. relação ao inventário, já é Sim. suficiente para evitar o inventário. Uhum. Evita-se o inventário com uma única empresa. Mas o que eu disse, essa estrutura serve para você organizar e ter eficiência tributária, porque um patrimônio organizado, ele vale mais. Uhum. Ele já vale mais. Evitar a briga de família, para quem que vai ficar, ele já vale mais, depende do custo. A noção de valor que eu quero passar do produto também é essa. Você vai Uhum. estar com um arranjo de patrimônio organizado. A sua atividade empresarial que você sabe que você executa, mas que se você só não pejotizou, que é você explorar imóvel, imobiliário é uma atividade. Então, existem famílias que têm dois, três imóveis e Uhum. eles alugam. Isso é uma atividade empresária. Uhum. Pagando 27,5, ou contando que o inquilino não vai pagar. Desculpa, que o inquilino não vá declarar que paga. Uhum. Mas contando que há essa declaração, você está pagando aí seus 27,5 na faixa Uhum. maior lá do IR. Uma empresa, uma empresa já resolve o problema da sucessão. Cada família pode ser que se explora, por exemplo, Ganesh, se tem uma atividade empresarial mesmo, é uma pessoa que tem uma mercearia ou alguma Uhum. outra atividade que tem risco. Não Certo. dá para a família que explora uma atividade de risco e tem imóveis no CPF, aplicações financeiras no CPF, Misturar, né? pegar, montar uma empresa, colocar o que está no CPF e querer pegar as cotas da empresa e colocar junto. Uhum. Porque seria, eu até botei, eu uso esse racional, seria a mesma coisa de ter um cofre com a porta aberta. Que Sim. qualquer revés na atividade empresarial vai expor o patrimônio que estava na pessoa física ainda mais facilmente, porque vai ter uma participação societária de um CNPJ em outro CNPJ. Um CNPJ que explora risco, um CNPJ que seria para evitar risco. Então, isso, um CNPJ já resolve. Se a sua família, no caso concreto, o filho é um adulto, pode Uhum. ser que o momento seja do filho também ter a sua própria estrutura. E aí ele Uhum. vai receber as cotas dos pais, da empresa dos pais, em doação, e as cotas que ele recebeu em doação ele poderá integralizar em outra sociedade. Ok? Como é que funciona a administração dos imóveis? Como é que funciona o usufruto da participação de resultados dessa empresa? Em vida, o pai e a mãe, eles vão continuar usufruindo dessa distribuição de lucros. Uhum.
Eles doaram, para que isso fique muito claro, você não vai só montar a empresa, você terá, para evitar o inventário, que doar as cotas para o seu herdeiro, para o seu sucessor. Uhum. Nesta doação, você vai reservar para si vários poderes. Aí não é uma aula de direito empresarial, mas você, em resumo, vai transferir para evitar o inventário, mas vai continuar mandando em tudo. Vai poder desfazer. Porque vai que você tem 2 filhos e nasce um terceiro filho, Ganesh. É. Ou tem um Uhum. filho, nasce o segundo. Você já transferiu tudo para um. Opa, deu problema, eu tenho um outro filho. A não ser que eu consiga construir, nesse exemplo, mais patrimônio para doar para o segundo filho, pode ser que eu tenha que desfazer para distribuir meio a meio. Uhum. Entendeu? Então você vai continuar com a disponibilidade das coisas e vai evitar o inventário, vai diminuir o custo, vai ter eficiência tributária mês a mês nos ativos que foram colocados ali dentro. Tá? Tá, chegou uma pergunta aqui da Bia, você consegue ver aí? Vou ler só porque fica registrado na live também, né? Na hipótese de constituir a holding familiar e não fazer a doação aos filhos com reserva de usufruto, governança, etc., o ITCMD incidirá sobre as cotas? Essas cotas serão taxadas a valor contábil? Não, então vamos lá. Qual que é a base de cálculo na imensa maioria? Como é um imposto estadual, a descrição da base de cálculo vocês vão olhar na legislação estadual. A descrição, em regra, é a representação das cotas no PL, lá no patrimônio líquido. Então, dentro das contas do patrimônio líquido, é a Bea que está perguntando, né? Beatriz, Beatriz. Beatriz. Beatriz, a representação das cotas no patrimônio líquido. Então, existem outras formas de você diminuir a base de cálculo, e aí, para diminuir a base de cálculo do TCMD, você pode utilizar uma quantidade maior de estruturas societárias. 3. Assim, no modelo que a gente aplica no escritório, 3, para reduzir a base de cálculo. Então, isso aumenta o custo mensal do cliente, mas diminui a base de cálculo em muito, porque você consegue montar, não vou descrever o modelo aqui, mas você consegue reduzir a base de cálculo porque você faz a doação numa estrutura que tem o PL pequenininho. Apesar de você ter o patrimônio numa outra empresa, com todos os ativos ali lançados, um PL muito maior. A doação acontecerá numa empresa com PL menor. Mesmo se você utilizar nesse seu exemplo, Beatriz, uma única empresa, existem formas de você, ao longo da vida desta pessoa jurídica, fazer as movimentações contábeis para que você tenha um PL reduzido. Tá? Quando você faz a doação, se você fizer a doação, em regra, você faz a doação pelo valor de histórico, salvo se você tiver feito dentro da empresa, e aí para as limitadas microempresas, dentro lá do CPC para MPS, você não precisa fazer a VJ, que é a avaliação ao valor justo, como você tem que fazer em empresas de capital aberto, em algumas empresas que estão ali regidas por regulamentação específica que obrigam que você fique fazendo marcação a mercado. A avaliação ao valor justo é parecido com o entendimento que o investidor tem de avaliação a mercado. Então, no fundo de investimento, eu tenho obrigação, quando é um fundo aberto, de ficar fazendo a marcação a mercado ali dos ativos da carteira. Dentro da estrutura de uma pessoa jurídica de uma limitada, não é necessário ficar fazendo essa VJ. Então, quando você faz a integralização pelo valor histórico, você pode doar pelo valor histórico. Porque há uma equivalência representativa entre aquilo que está lá no contábil e aquilo que foi realmente integralizado de capital. Entendeu, Beatriz? Não é avaliado o valor de... Vamos lá, deixa eu só completar, porque eu não sei o estado que ela está, Ganesh. Está em Santa Catarina. Existem estados, Beatriz, salvo engano, o seu estado faz isso. Aí, cuidado que você vai ter que olhar a legislação do seu estado. Se você integralizar com ativos imobiliários, pegou seu imóvel, integralizou na holding pelo valor histórico e vai fazer a doação, existem estados que descrevem a base de cálculo do ITCMD para essa situação de transferência de cotas recentemente integralizadas com ativos imobiliários pelo valor de mercado do ativo integralizado. Isso é um pepino, é um problema para os estados onde descreve-se assim. Então, nestes estados, é necessário que para que você tenha maior eficiência tributária, que você utilize de mais uma estrutura. Por exemplo, integralizou o imóvel num CNPJ. Aí, num segundo momento, você integralizará numa segunda empresa o capital social da primeira. E depois, num outro momento, você transferirá as cotas do capital social desta empresa para os filhos. Existem várias formas de você reduzir a base de cálculo. Em resumo, é isso.
8% de TCMD em Santa Catarina é a alíquota, Beatriz. A Beatriz está falando da alíquota. A alíquota, você vai olhar estado para estado. Só que para você calcular o quanto você paga, você olha a alíquota e você olha a base de cálculo sobre o quanto você vai ter que calcular, que foi essa pergunta que ela fez. Em alguns estados, quando se integraliza com bens imóveis, recentemente, aí se utiliza dentro de um período de 3 anos, integralizou o imóvel, fez a doação dentro de um período de 3 anos. Se olha o valor do mercado do bem imóvel. Então você, nesse caso, vai ter que procurar uma assessoria jurídica para reduzir a base de cálculo do TCMD para você fazer a doação com eficiência tributária. Beleza? Está respondida a pergunta, então. Não, ótimo. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas também, eu acho que daqui a pouco a gente pode se encaminhar mais para o final. Eu ainda tenho uma pergunta mais prática também, Luiz. Então, assim, vamos supor que essa família hipotética que eu mencionei, né, ela vai acumulando novos ativos, né, ao longo do tempo, as pessoas vão trabalhando, vão investindo e tal. Isso vai sendo integralizado nas pessoas jurídicas que elas estão criando? Seria isso? Você vai... pode ir lá. Você aporta dinheiro e você investe através da PJ. Da PJ. Essa, no meu entendimento, essa forma de construção mais inteligente. Porque você já está adquirindo... Vamos lá. Montei uma empresa, doei para meus filhos, um capital social de R$5.000. Estou começando a investir, está lá R$5.000. Fiz a doação das cotas desse valor de R$5.000 que eu aportei ali. Eu vou reservar para mim, se eu for jovem, uma das cotas. R$5.000 de capital social, 5.000 cotas no valor de R$1. Eu reservo para mim uma cotinha. Doei 4.999 cotas. Reservo para mim uma cota. Como uma Golden Share, que seja. Posso até chamar de Golden Share. Vocês conhecem Golden Share, né? Os alunos do Ganesh. Existem algumas empresas da Bolsa que têm umas Golden Share, que a pessoa tem uns poderes a mais porque tem aquela ação. Então você tem uma cota Golden Share. Ao longo da vida, porque você ainda é detentor de uma participação societária nessa empresa que você doou a maior parte do capital social para os seus filhos, qual que é o valor da sua cota? R$1. Mas você ainda é cotista da CLTDA. Você pode fazer você pode botar dinheiro na empresa de várias formas. A FAQ, aumentar o capital. Então, existem várias formas de você aportar recurso enquanto sócio na empresa. Fazer o aporte financeiro ali como reserva de capital, por exemplo. E aí, desse montante lá na contabilidade da empresa, como reserva de capital, aquilo ali vai se dar uma destinação lá do passivo para o ativo. Aí ali você vai investir. Dentro daquela linha lá de ativos, de investimento, aí vai ter vários. Aí onde que vai estar classificado contabilmente, aí não é uma aula de contabilidade também, mas dentro do balanço ali, da contabilidade desta empresa, uma vez que você lançou lá no passivo, porque patrimônio líquido é passivo, né? Patrimônio líquido é dívida ali com os sócios. Então, jogou o dinheiro para dentro da empresa, em resumo, você vai fazer a distribuição e investir a partir dali. Então, por exemplo, quero investir em imóveis, quero comprar um imóvel para meu filho. Eu vou comprar um imóvel para meu filho diretamente? Não. Se eu tenho capital para comprar, vou jogar na empresa e a empresa vai adquirir. E o meu filho é cotista da empresa. E aí eu vou evitar aquele monte de discussão futura do inventário, da doação do imóvel. Não, eu já comprei na PJ. O que o meu filho tem? Cota. E eu estou usufruindo das cotas. Então, se eu comprei um imóvel para meu filho, para quando ele crescer, residir naquele imóvel, ou vender para pagar os custos numa especialização fora, alguma coisa que seja, eu estou investindo naquele imóvel, mas vou querer alugar o imóvel por agora. Eu, como usufrutuário das cotas do meu filho nesta empresa que eu montei e já doei as cotas para o meu filho, eu vou continuar recebendo aluguel. Eu, enquanto administrador permanente, e tendo uma cláusula de mandato, que eu vou poder assinar pelo meu filho, eu estou administrando os bens, caso exista uma oportunidade de mercado, eu vou poder vender o imóvel. Por que eu vou poder vender o imóvel? E se você comprar um imóvel para o seu filho menor, você vai ter que pedir autorização judicial para vender o imóvel que você registrou no nome do seu filho. Mas se você já comprou no nome de uma empresa, você está vendendo bens da empresa. Você não está vendendo bens do filho. Então é mais uma forma. Já está com essa capacidade para fazer isso. Para fazer isso. E vai comprando e adquirindo e montando patrimônio através de uma estrutura de pessoa jurídica. Ganesh, quando que eu vou continuar mantendo meu patrimônio na pessoa física? Eu estou operando. Eu faço trade, swing trade que seja. Vou fazer isso dentro da PJ? Não.
Não. Ainda bem que eu não promovo trade, eu só promovo. Ou então, a minha reserva de emergência. Minha reserva de emergência. Sim, claro. É um outro racional. Então. Porque se eu faltar, alguém vai ter acesso à minha reserva de emergência. Está ali na PJ também. Ou seja, se são ativos para giro rápido, ou se você tem um imóvel hoje que você está pensando em vender num curto espaço de tempo, não vale a pena jogar para PJ agora. Vende primeiro e joga no dinheiro. Tá? Mas se você está naquela... pode falar. Não, pode falar, que chegaram 2 perguntas aqui, mas se quiser concluir... Se você está naquele processo de construção e a sua capacidade de pagamento mensal já supera, você é um médico, um profissional que tem um fluxo de caixa mensal, um servidor público, ou um empresário que tem um fluxo de caixa lá do resultado da sua empresa de capital fechado, e quer investir na bolsa, ou quer adquirir imóveis, e está preocupado com a sucessão, se você já pode incluir ali no seu orçamento o custo de manutenção, R$100, R$150, que seja de uma única empresa, vá construindo patrimônio já dentro do CNPJ. Não deixe para pensar em sucessão lá na terceira fase do ciclo de vida financeiro. Montei um montão de dinheiro, agora eu vou pensar em sucessão. Aí você vai ter que pegar aquilo, jogar para dentro da empresa e a base de cálculo do imposto vai ser grande. Repara nesse exemplo que eu estou dando da empresa de R$5.000 de capital social. Eu transferi 4.999 cotas para o meu filho. E eu mantive uma empresa. Mantive uma cota de R$1. Eu mesmo tendo uma cota de R$1, eu já doei as cotas para o filho. Independente do PL da empresa, já houve a doação. Então essa discussão de TCMD, esquece, já foi feito, já é ato jurídico perfeito. Você já doou as cotas. Então, mantive uma cota para mim. Meu filho não está nem... Meu filho é menor de idade ainda, inclusive. Eu vou aportando recurso na minha empresa, através de reserva de capital, os instrumentos que existem lá dentro da contabilidade para fazer. E ali vou aumentando o patrimônio da empresa. E o meu patrimônio pessoal consecutivamente. Se eu parto com um patrimônio de R$5.000, e quando eu morro, eu só tenho essa empresa, de capital social de 5.000, que tem uma cotinha de R$1 comigo. Mesmo que essa empresa chegue ao final da minha vida, eu construí ela lá no início, com um patrimônio líquido de R$100.000, eu não vou ter que fazer uma outra doação. Então não tem discussão de TCMD mais. Sim. Por quê? Porque não tem fato gerador do tributo. O fato gerador do tributo é a doação, é a transferência numa causa. Entendeu? Entendi. Deixa eu te passar 2 perguntas então que chegaram aqui. Uma é de um colega até da faculdade, o compadre, o Eduardo. Uma pergunta: se eu tenho atualmente um imóvel no CPF, para transferir ele para a CNPJ, incide imposto de doação? É necessário fazer a escritura pública? Não vai haver imposto de doação, porque a doação é um ato jurídico gratuito. Quando você transfere para o seu filho, você está doando para o filho as cotas da empresa que você montou, aí é um ato gratuito, vai ter o ITCMD. A base de cálculo vai ser menor, a gente já falou disso. No imóvel, quando você joga o imóvel para dentro da empresa, você está investindo na empresa. É um ato oneroso. O que está acontecendo no seu imposto de renda? Está saindo, que entenda como uma permuta que seja, mas é um ato oneroso. Você está trocando cotas da empresa por um ativo. O seu imóvel está sendo passado para a empresa e a empresa está passando para você cotas na expectativa, inclusive, de te pagar lucros. Distribuição de resultado, de você aumentar o seu patrimônio. Então isso é um negócio jurídico oneroso, não é fato gerador do TCMD. Você não está perdendo, né? Você não está perdendo um bem, né? Você está só adquirindo, você está permutando por uma cota, né? É oneroso, não é gratuito, é oneroso. Pensa numa permuta que fica fácil de entender, mas é um negócio jurídico oneroso, não tem incidência de TCMD, não tem fato gerador de TCMD. Mas, não sei se o Eduardo escutou a discussão lá do ITBI que eu falei, existem alguns municípios que, dependendo, Eduardo, se você comprou um imóvel por R$400.000 e ele vale R$410, R$405.000, não oscilou o preço, essa é uma discussão vazia, porque a diferença não vai haver entre o valor de mercado e o valor de aquisição que está lá no imposto de renda. Mas se você adquiriu já tem um tempo, muito provavelmente o valor hoje do seu imóvel é maior do que o valor do seu bem lá na declaração. Existem alguns municípios
volta lá para o início da live que você vai ver essa discussão, que querem cobrar o ITBI. Uhum. ITBI não é um imposto de doação. ITBI é o imposto de transferência onerosa. E aí, tá vendo? Tem onerosidade. Quando eu compro cotas da minha empresa dando imóvel para ela. Como é oneroso, aí o que alguns municípios entendem? Ah, não, o fato gerador vai acontecer, eu vou cobrar a diferença do valor de mercado, do valor que está na declaração de imposto como ITBI. E aí tem uma discussão do 1% a 3%. Está errado o município fazer isso. É inconstitucional o município fazer isso. Não é fato gerador do ITBI. O contribuinte entra na justiça, ganha do município. Mas é minha responsabilidade dizer para vocês que existem alguns municípios que estão fazendo essa cobrança. A maioria dos municípios, aí a gente tem mais 5 mil municípios no país, esse imposto, que é o ITBI, é municipal. Estude se no seu município cobra. Converse com um advogado, caso você queira montar uma empresa para qualquer finalidade, planejamento patrimonial sucessório ou não. Se você pensa em botar imóvel numa empresa, você precisa conversar sobre essa questão do ITBI com o advogado. Existem formas de você evitar que o município cobre, fazendo a organização de um jeito inteligente na hora de construir e narrar os fatos lá no contrato social. Converse com o advogado do seu município para ele poder te assessorar, tá bom? Tem aqui mais algumas perguntinhas. Essa aqui é mais rápida. Esse sistema só funciona para famílias ou pode ser entre pessoas que não são parentes? Transferência em vida não é uma forma de você burlar, de você fraudar aquilo que está lá no Código Civil como ordem de vocação hereditária. Então, isso tudo que eu estou descrevendo para vocês é uma forma de planejar a sucessão de modo lícito. Não se está fraudando o fisco. Você está fazendo um planejamento para ter eficiência tributária, que é algo esperado. Então, do ponto de vista da relação entre você e o fisco, tudo isso que eu estou descrevendo para vocês é dentro daquilo que é lícito, permitido. É uma forma de ter inteligência tributária. Você não pode querer utilizar toda essa sistemática de montar uma empresa e transferir as cotas para pessoas que não sejam seus herdeiros e desrespeitar aquilo que está no código previsto como os 50% da disponível, que é o que o Ganesh já antecipou. Isso. Não é uma aula de direito de família nem direito de sucessões, mas lembra, descendente, ascendente, cônjuge. Uhum. Aquele percentual de 50%, você não pode utilizar essa estrutura para desrespeitar. Eu tenho 2 filhos, exemplo prático, eu tenho 2 filhos. Não sou casado, tenho 2 filhos, meus herdeiros seriam só meus 2 filhos. Eu não posso pegar todo o patrimônio, jogar dentro de uma empresa e doar 100% das minhas cotas para o filho. Vai dar problema. Tá? Porque eles Você está fraudando a legítima, fraudando o direito sucessório de um dos filhos. Por isso que esse planejamento, ele não é um ato que tem que ser realizado apenas pelo dono do dinheiro hoje. Se os filhos forem menores, bacana. É você, sua esposa, que vão sentar ali e vão resolver tudo. Mas se você tem herdeiros maiores, já com núcleos familiares constituídos, essa estrutura, assim como as outras, de doação, de testamento, você precisa sentar na mesa de almoço de domingo e entender que isso é um ato de amor. E conversar como as coisas têm que ser resolvidas para que todo mundo se sinta minimamente satisfeito e que aquilo que é feito para gerar eficiência tributária, alguém ali da família não venha questionar porque se sentiu preterido, porque você está querendo fazer uma transferência desrespeitando o quinhão ali de cada um. Tá? Beleza. Então, essa é a dica. Tá. Aqui o Bernardo perguntou também se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, Bernardo. Eu vou postar no meu Instagram, no feed. Depois eu posso compartilhar também contigo, Luiz, mas eu não tenho certeza que você pode postar no Instagram vídeo de 1h30. A gente está 1h30, mas não vai. Contigo. Não vai. Eu posso botar uns nuggets depois, que são pedaços pequenininhos do vídeo lá no meu IGTV. Isso. Mas, gente, quem me segue e está nessa live porque veio do meu perfil, o Ganesh, ele é consultor de valores, ele é analista de valores imobiliários, ele é analista CNPI. Então, o perfil dele, ele é um profissional que pode, tecnicamente, tem essa responsabilidade, tem essa permissão, essa autorização da CVM para se manifestar sobre carteira, sobre ativos. Então, dentro do meu perfil pessoal, se você veio do meu perfil pessoal, acho que o Bernardo é meu seguidor. Eu não posso falar sobre algumas questões de investimento com vocês, mas o Ganesh pode. E o Ganesh fala
E o Ganesh tem curso disso, inclusive. Então, se você me segue o Ganesh, porque ele vai dar opinião técnica. E essa live, vai no perfil dele e assiste depois, vai estar todo gravado lá. A fonte é o cara, vai estar salvo no perfil dele. Vai estar lá. E aproveitar também. Bom, deixa eu passar mais duas perguntas aqui. O Eduardo só complementou, né, com aquela pergunta que ele fez antes. Basicamente, ele estava querendo saber se o custo não de tem passar o TCMD. imóvel. Não, custo para passar, o custo para ele quer saber o custo para passar o imóvel para holding. Você não tem ITCMD, não tem o imposto de transmissão. Tem o ato o é custo de oneroso. criar uma tem o custo PJ, de montar a empresa, montar a empresa. Aí os advogados vai variar de estado para estado. Você vai olhar a tabela de emolumentos da OAB ou fazer uma consulta com um advogado. Bacana? Então esse vai ser o custo de montagem de uma empresa. Então fala assim, eu quero montar uma empresa. Um advogado que atua em direito empresarial aí do seu estado, ou direito tributário, essa estrutura de montar uma empresa para finalidades de sucessão é algo que exige certas competências que normalmente não estão adstritas a apenas aquelas pessoas que advogam no direito empresarial. Você precisa conversar com o advogado que vai te atender, não só para montar uma empresa. Montar a empresa é a parte mais fácil do mundo. Você pode procurar diretamente um contador para montar uma empresa. Porque o advogado ele só vista. A montagem da empresa mesmo é feita por profissionais de contabilidade. Não estou desmerecendo nenhum tipo de profissional. Estou falando que você consegue montar a empresa não precisa ser um advogado para montar a empresa para você. E aí os custos o profissional vai te passar. Mas para olhar para a sua realidade pessoal, para fim de planejamento sucessório, tem que entender direito de família, tem que entender direito tributário, tem que entender direito sucessório, tem que entender direito empresarial, para usar os mecanismos de direito empresarial, que é o contrato social, que é o acordo de sócio, para poder atender a sua finalidade, o seu objetivo, que é evitar lá o inventário que todo mundo receba aquilo que você quer que eles recebam. E você vai ver o resultado e não vai ter um problema depois para a família, sim uma solução entregue em vida para sua família. Custos, Eduardo. Imposto de transmissão não tem. Fica atento com a questão do ITBI. Junta comercial, registro na junta comercial, por volta de uns R$400. Então, para você registrar na junta comercial, gravita em média nos R$400, 380, R$400. O ato de registro na junta. Contador, tem contabilidade, que se você utilizar dos meios informatizados, eu estou falando propaganda dos colegas mesmo, procura aí, 100% digital, você vai abrir a empresa, registrar a CNPJ, ter um acompanhamento mensal na faixa dos R$100. Vou falar de uma empresa que eu não estou recebendo publicidade nenhuma para falar, contabilizei, por exemplo, acho que é uns 119, a empresa abre conta digital para você, abre CNPJ, registra a empresa. Esse é o custo mensal, a abertura da empresa, a abertura da conta é gratuita. Então, o custo para abrir é esse. O custo para jogar o imóvel. Se você já joga o imóvel na abertura, é esse custo. Se você joga o imóvel na alteração contratual, aí tem um novo custo na junta, mais R$400, mais o custo do contador. Imposto, ITCMD não tem. ITBI, olha o seu município. Qual município que está o imóvel? Aí você vai analisar e vai conversar com o advogado. Aí não vá no modelo padrão do escritório de contabilidade. Tá? Dica, se você está num município que cobra a diferença de ITBI entre o valor de mercado do bem e o valor do bem integralizado, você utilizar modelos vai gerar um custo tributário para você desnecessário. Converse com um advogado tributarista, converse com um advogado especialista em direito empresarial, para você ter um arranjo na hora de estruturar a empresa e não ter esse custo. Ou, se o imóvel que você quer integralizar está muito próximo do valor de mercado, aí não. Aí vai no modelo padrão mesmo, porque o ITBI que você pagará, se tiver de pagar, vai ser um valor muito pequeno. Tá bom? Luiz, antes de entrar aqui na pergunta da Bia, quer falar um pouco do seu serviço que você presta também para as pessoas que querem criar uma PJ, o seu curso, né? A gente estava conversando antes, né? Você vai lançar também um curso. Quer comentar um pouco as pessoas que querem se aprofundar um pouco sobre isso para conhecer um pouco mais do trabalho? Porque a gente tá fazendo uma live ali de uma hora e pouco, e assim, técnica jurídica, fica difícil passar uma live de uma hora e pouco. E eu tenho absoluta certeza que o investidor ele não quer se tornar um advogado dessa área. Ele não quer se tornar um contador dessa área. Ele quer aprender a investir direito. Então, eu não posso falar para vocês aqui da minha atividade enquanto advogado por diversas questões. Eu brinco que eu sou regido por uns 4 ou 5 códigos de ética. Código de ética da Presidência da República, Código de ética
da instituição financeira a qual eu estou submetido, código de ética da Ordem dos Advogados do Brasil, código de ética e disciplina da Planejar, porque eu sou advogado, eu sou planejador financeiro certificado e associado a Planejar. Então, por questões de ética profissional, consulte o advogado de vocês, e por isso que eu não falei de custos de honorário, vocês têm que fazer essa pesquisa. Agora, enquanto educador, enquanto professor, eu estou para lançar um curso, vai ser lançado agora no mês de junho, que é o Invisto Direito. Lá no meu Instagram, se vocês me seguirem, @LuizJosé Couto, vocês vão consumir conteúdo nesta área de planejamento patrimonial e sucessório gratuitamente. E tudo o que eu puder entregar para que a família brasileira evite a dor do inventário, e tudo que eu puder entregar para que a família brasileira aprenda formas de organizar o patrimônio de um modo inteligente e eficiente, eu vou entregar gratuitamente ali. Então você consumirá produto gratuito no meu Instagram. Mas, se você quiser aprofundar mais, de modo sistemático, de ter uma metodologia para pensar a organização do patrimônio, o planejamento patrimonial sucessório de modo inteligente, você vai aprender no meu curso. O curso é o Invisto Direito, porque a gente vai abordar tudo aquilo que se fala numa mesa de wealth management, tudo que se fala fora do balcão de distribuição, tudo aquilo que você, que não é um investidor, que tem um patrimônio que está sendo atendido por um family office, se você é um investidor que não está sendo atendido por family office, por segmento ultra high, wealth management, tudo aquilo que eu experimentei na minha caminhada e na minha prática vai ser entregue para vocês neste curso, no Invisto Direito. Vai estar sendo lançado agora no mês de junho. Vai ser lançado na plataforma do Hotmart. Então, em breve eu farei o lançamento pela plataforma do Hotmart. Estou fazendo o upload dos vídeos e tudo. Mas eu vou fazer uma condição especial depois no lançamento de perfil fechado. Então, quem fizer, depois eu vou lançar nos meus stories. O curso ele vai ter um preço X. Eu não vou divulgar aqui o preço X. Depois, daqui a pouco, lá no meu Instagram eu divulgo. Mas para quem quiser antecipar a aquisição, no Instagram fechado, depois que as aulas estiverem todas lá no Instagram fechado, eu vou fazer um desconto bem bacana, mais de 50% de desconto. A pessoa vai consumir o produto, igualzinho está gravado lá na plataforma do Hotmart, num perfil fechado de Instagram. Aí, por quê? Porque eu não vou ter os custos e porque vocês serão uma turma que vai estar ali consumindo esse conteúdo e, inclusive, fazendo uma coisa que é muito boa dessa live, que é dizendo quais são as dúvidas de vocês que não foram respondidas no curso. Acredito eu que num espaço de mais de 15 aulas que tem no curso, a gente vai conseguir entregar muito conteúdo e todo o conteúdo daquilo que tudo que me é perguntado ao longo da minha vida. Eu sempre digo, Ganesh, quando eu era gerente fora do alta renda e do private, eu gastava o mesmo tempo para ensinar o investidor de 15 mil reais, o pessoal que mede produtividade ficava pé da vida comigo. O tempo que eu gastava para explicar para o investidor com 15 mil reais de capital para aportar era o mesmo tempo, porque no meu entendimento ele tem que ter. Gerente bom explica, gerente bom não aplica. Então eu tenho que te ensinar, te educar. E aí você vai decidir o que investir. Eu explico, você que aplica. Então o tempo que eu gastava lá com o investidor, quando eu estava no início, numa faixa de renda menor atendendo, é o mesmo tempo que eu gastava com o investidor institucional. Porque na minha cabeça a pessoa tem que saber aquilo tudo, a não ser que eu seja um gestor, e aí eu não estou no curso te ensinando aquilo que o gestor de portfólio faz, o Ganesh vai te ensinar isso. O Ganesh, apesar dele não ser gestor, ele está te ensinando aquilo que passa no mindset do gestor para escolher ativos. O que eu vou te ensinar no meu curso? Eu vou te ensinar a investir direito. Olhar todos esses fatores que envolvem o risco do patrimônio, que é a primeira frase que eu te disse, uma das primeiras frases. Risco do ativo é diferente do risco da carteira, que é diferente do risco do patrimônio. Só se fala de risco de patrimônio quando se está lá na mesa do wealth. Então, isso você vai consumir no meu curso por um preço para o varejo. Então, é pensado para o varejo. E por que eu digo que é pensado para o varejo, Ganesh? A gente investe em educação. Então, eu pago especialização atrás de especialização. Então, eu pago especialização de custo de valor de mestrado. Eu pago mês, R$ 2.300 para fazer especialização. Cursos, fora cursos avulsos na área jurídica, na casa de milhares, que a gente vai consumindo para estar se atualizando. Tributação muda o tempo todo. E quando eu digo custo acessível para o varejo, está muito abaixo disso. Então, me acompanha no perfil aberto, Luiz José Couto. Em breve eu vou estar soltando para vocês uma condição bacana, inclusive no grupo lá de
nos grupos fechados de WhatsApp, de mentorandos, a gente vai estar conversando também, para vocês poderem acessar o perfil fechado do Invisto Direito. Se vocês procurarem, já existe perfil, mas ele está fechado. E vai continuar fechado. E se vocês adquirirem esse curso nessa primeira turma, vão poder acessar pelo Instagram num precinho muito menor, mais 50% de desconto. Depois a gente fala de curso. Um abraço, vejo vocês lá no curso. Ganesh, dúvidas aí? Tem mais dúvidas da galera? Tem mais uma pergunta aqui, mas antes até de... Você estava falando de curso e tal, né? Eu iniciei o meu. O que eu acho interessante é que as pessoas, por exemplo, eu fiz um primeiro encontro há uma semana, né? O primeiro encontro já foi um encontro bem impactante de investimentos de longo prazo. As pessoas ficaram muito impactadas no sentido de quanto que elas vão ganhar de recursos agora, tanto de benefícios fiscais, de benefícios tributários, quanto de rentabilidade. Então, assim, a pessoa está gastando um pouquinho do tempo dela ali, né, para aprender, e um pouco do valor financeiro, mas o retorno que ela tem é muito superior àquilo que ela está investindo naquele tempo ali, né? Então, assim, o retorno, se a gente fosse usar uma métrica de capital, que o retorno sobre o capital investido, ele multiplica por 10, 15, 20 vezes, sem contar que isso passa de geração em geração, né? Então, as pessoas, muitas vezes, o que acontece? Exatamente, elas ficam talvez nesse estado de inconsciência, muitas vezes, na área de investimentos, né? Então, essa curva de multiplicação de patrimônio fica de geração em geração lá embaixo, né? As pessoas sempre trabalhando para gerar renda, mas como elas não aprendem a investir, que é multiplicar, né? E preservar e multiplicar, e depois passar isso de geração para geração, acaba que fica num ciclo vicioso, porque todas as gerações vão tendo problemas financeiros e não acabam fazendo essa curva de crescimento patrimonial que é extremamente importante. Por isso que eu acho que as redes sociais, elas permitiram que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação que você está passando hoje aqui, que muitas vezes só as pessoas que têm um patrimônio muito grande tinham acesso, porque é caro você contratar individualmente uma pessoa para ela ficar cuidando de você, do seu patrimônio, um profissional assim gabaritado, que você tem essa qualificação. É caro você contratar as pessoas só para você, mas quando você consegue fazer num grupo, você dilui isso entre várias pessoas e elas conseguem ter um retorno muito maior. Então, eu acho que vale a pena. Segue o Luiz. É um tema novo, assim, para mim mesmo. É um tema que eu estou conhecendo bastante, mas estou muito já atraído a fazer isso, porque eu já vejo todos os benefícios, né? O investidor, ele já olha os números, ele já calcula ali, ele já vê o retorno. Ganesh, então, assim, Ganesh, é uma coisa mas as pessoas, elas, nesta mesa, elas não aprendem apenas sucessão. Tá? Então, assim, no curso, como eu sou planejador financeiro, eu consegui, assim, eu estou muito orgulhoso com o resultado final, porque eu consegui juntar, de fato, aquilo que você tem numa mesa de wealth, que é uma visão de planejamento financeiro, porque eu sou planejador financeiro, da visão do advogado especialista. Então, essa questão de ser multi-especialista, eu consegui entregar lá no curso. E só para reforçar essa visão que o Ganesh ensina para vocês, não tem nada mais longo prazo do que perpetuidade. A gente aprende a fazer cálculo de perpetuidade para a gente chegar no montante ideal da nossa renda para gerar o fluxo de caixa necessário para ele se manter. Mas quando a gente fala em perpetuidade, essa perpetuidade intergeracional também. Lá no curso, Ganesh, eu não vou falar só de sucessão. Então, tem muita gente que me segue pelas dicas que eu dou de inventário, pelas dicas que eu dou de holding. O curso é muito mais do que isso. A entrega que eu vou dar para vocês, sentar comigo numa mesa de consultoria individual, no meu escritório, é muito mais caro do que o preço do curso. Então, o preço da minha hora é muito mais caro do que o valor do curso. E no curso, não é uma hora, são horas de vários temas. Então, é uma oportunidade que eu encontrei, inclusive, e aí vocês podem ter esse compromisso, o Ganesh tem esse compromisso com quem consome os produtos dele, de entregar de fato aquilo que a gente tem de melhor. Todo produto, ele foi pensado em entregar para quem não tem acesso a essas discussões o que eles precisam conhecer. E tirar também um pouquinho, Ganesh, porque eu acho que você fazer esse trabalho também, para a gente construir, muitas vezes a gente tem que limpar o terreno. Então tem certos defeitos de pensamento e certos defeitos problema de foco mesmo, ali, que no início do curso a gente vai desconstruindo, como planejador financeiro e como advogado. E você faz muito isso quando você conversa com seus mentorandos. Essa mudança de mentalidade está muito na moda, falar de mudança de mindset investidor, que é importante a gente ter.
Nada mais é do que parte de um processo de desconstrução. E aí você consegue fazer dentro da sua turma uma desconstrução na questão de análise de ativos de carteira de longo prazo, e eu me Uhum. comprometo com todos aqueles que me seguem ali a dar mais do que aulas de sucessão, porque senão vai ser uma aula de direito. E o que eu Uhum. quero que vocês aprendam com o meu curso é a investir direito, e não se tornarem advogados. Eu até conversei com a galera da pós, né, que está querendo consumir o meu curso. Eles querem consumir o meu curso para aprender a falar com vocês. Porque é importante aprender a falar com o investidor. O advogado tem que aprender a falar com o investidor, assim como o contador e vários Claro. profissionais têm que aprender a falar com o investidor. Mas o curso é para você, que quer aprender a investir direito. Não é um curso de direito sucessório. Não é um curso de Sim. direito tributário. É um curso que vai ensinar você. Não é um curso de gestão de risco de carteira. Já estou antecipando. Eu não vou ensinar para você a ficar pegando indicador Sharp, treino, ficar calculando correlação. Essa visão, quem passa é quem tem uma visão de analista CNPI. Eu executo nos meus atendimentos individuais, mas isso você vai consumir em produtos de investimento. No meu curso, lá no Invista Direito, você vai aprender a investir melhor e vai aprender a ver risco de patrimônio. Então, isso é o meu compromisso com você. Tem Muito, mais muito pergunta, legal. Ganesh? Tem mais uma aqui que eu acho que eu sei a resposta. Você me corrige se eu estiver errado, tá? Da Bia, né, que ela deixou aqui para trás. Nesse caso, das 5 mil cotas de R$ 1, IPL atual de 100 mil, então o usufruto cai com a morte e os filhos já passam a poder administrar a empresa, sem impostos causa mortes. É isso mesmo, né? Porque eu me lembro até Os uma vez a filhos. expressão que você usou, para complementar, acho que é o direito de usufruto vitalício, né? Que passa para o filho, mas os pais são os donos, né? Administram, recebem e tem esse usufruto. E aí, nesse momento que ele falece, já deixa Isso. de usufruir e passa para os Eu filhos. não gosto de ficar falando juridiquês, porque não quero dar aula de direito para Sim, vocês. sim, Mas sim. em resumo, assim, ó, tá aqui o bem, mas eu continuo administrando, eu continuo mandando. Não vai ter o inventário. O filho ele já tem a nua propriedade das cotas. Ele chama assim, pensa no imóvel, isso é muito comum em negócio imobiliário, você fazer doação com reserva de usufruto. Isso já se faz em planejamento patrimonial quando está envolvendo doação direta do imóvel. Só que dentro do ambiente empresarial, por causa de um poderosíssimo instrumento chamado acordo de sócios, você consegue, principalmente depois da lei da liberdade econômica, você consegue dispor com muita liberdade do que vai acontecer ao longo da vida no usufruto propriamente e no arranjo daqueles bens naquela família. A Beatriz me perguntou o que acontece com a administração dos imóveis em vida. Lá no meu Instagram, ela perguntou na caixinha de perguntas, eu me Uhum. comprometi a responder aqui. Isso depende de cada família. Pode ser que tenha um pai com filhos residindo já em vida nos imóveis. Isso pode estar sendo previsto lá no acordo de sócios, no acordo de cotistas. O Uhum. que vai acontecer com essa uma cotinha do pai? Isso pode estar uma previsão de como se liquidará esta cota. A liquidação da sociedade ou a liquidação, a entrada de novos membros na sociedade, pertencentes ou não pertencentes à família, herdeiros ou não herdeiros, está previsto nesse documento chamado Acordo de Sócios. Quem estuda mercado financeiro sabe que as grandes empresas possuem ali nos grupos familiares que têm a participação de controle acordo de sócios para votar junto, o que vai acontecer e tal. Muitas vezes, essas famílias, dependendo do volume do patrimônio da sua família, além do acordo de sócios, vai ser necessário, se ela tiver empresa mesmo, for atividade empresarial, fazer um acordo, uma estrutura de empresa que tem um conselho da família, para deliberar, de fato, quando tiver que pontualmente decidir certas questões que envolvam decisão de empresa mesmo, tem um conselho da família. Então, o direito empresarial permite, a gente usando vários mecanismos lá das leis das SAs para as limitadas, muita liberdade para esta finalidade de planejamento sucessório. O que vai acontecer quando você faltar, complementando a resposta do Ganesh, sem ser muito técnico? Vai sobrar uma cota. Lá no final da vida, se você quiser, você doa essa cota. Ou, eu não faria isso, lá no acordo de sócios, você vai deixar estipulado que a liquidação desta cota se dará pelo valor contábil. E aí o pagamento dessa cota é R$ 1. Você não está tendo doação, não está tendo transferência morte-causa. Beleza? Ótimo. Então, assim, com eficiência, com planejamento contábil, tributário, você vai continuar recebendo o aluguel do imóvel. Se quiser vender o imóvel, vende o imóvel.
Se precisar, se o seu filho, quando ficar maior de idade, ele resolver montar uma empresa, e aí a empresa dele dá problema, e aquele imóvel está ali, no ativo dele. Pode ser que alguém queira fazer uma penhora ali da nula propriedade. Então, você pode usar, por exemplo, uma outra cláusula, chamada cláusula de call. Você pode, no acordo de sócios, ter feito uma cláusula de opção de compra. Então, você tem como ter vários gatilhos previstos no contrato social, no acordo de sócios, que te dão liberdade de poder desfazer. Quando eu falo da cláusula de call, que é o direito de arrependimento. Então, digamos que você, por exemplo, você tem uma situação em que o seu filho está tendo uma possibilidade de ter um revés financeiro. Antes de qualquer ajuizamento, de qualquer ação, de qualquer coisa, você recompra o imóvel dele. Quando você faz a doação com cláusula de incomunicabilidade. O que é isso? Se o seu filho quiser casar, por exemplo, com regime de comunhão universal de bens, se você, na hora de doar ou o bem diretamente ou a cota, você não colocar essa cláusula, já houve comunicação com o bem do cônjuge. Quando a pessoa casa, isso lá no curso eu vou explicar melhor. Tá? Isso é um risco. Isso é uma inteligência que você tem que ter. Direito patrimonial, direito de família, o que acontece com o regime de bens de casamento. Você, quando faz a doação das cotas para o filho, essa é uma preocupação. Quem está lá na mesa do Wealth tem. Então você vai fazer a doação com cláusula de incomunicabilidade, com cláusula de reversão, para isso voltar para o seu patrimônio caso seu filho falte antes de você, com cláusula de opção de compra. Mas Legal, o que vai Luiz. acontecer com essa uma cotinha? Lá no acordo de sócios vai ter a forma de liquidação da sociedade, a forma de liquidação de haveres. Faltou, vou pagar ao herdeiro o quê? Valor contábil da cota. Qual que é o valor contábil da cota? R$ 1. Acabou. Você vai lá na junta comercial, você não vai ter problema. Seus filhos já são administradores da sociedade, porque houve o falecimento do sócio que era administrador antes. Então isso tudo se constrói no acordo de sócio, no contrato social e, dependendo da estrutura, em outros instrumentos societários. E eu me comprometi a responder a pergunta da Beatriz, quem tem ativos internacionais. Quem tem ativos internacionais investe lá fora. Você pode constituir essa empresa, Beatriz, para os ativos nacionais aqui e para os ativos internacionais uma outra empresa lá fora. Isso aumenta muito o seu custo. Dependendo do que você tem de ativos lá fora, podem ser imóveis diretamente lá fora. Você pode integralizar esses bens aqui no Brasil. Do ponto de vista da junta comercial aqui no Brasil, você não vai ter problema. Você pode integralizar do ponto de vista do direito brasileiro na junta comercial, pagar as suas cotas da sua sociedade que você montou aqui, com qualquer bem passível de avaliação econômica. Qual que é o problema que você pode ter? Lá fora, na hora de registrar a propriedade do bem, que deverá passar do seu CPF para o CNPJ, você tem que estudar a realidade legislativa de onde você tem o ativo. Estados Unidos, França, Chile, Uruguai, para que você verifique, aí você vai ter que procurar um advogado especialista nisso mesmo. Olha, eu quero transferir o imóvel que eu tenho aqui na região aqui em Miami para minha holding. Eu quero transferir as minhas cotas, os meus ETFs. Aí você vai ter que olhar a corretora. Abre uma consulta, vai na corretora e pesquisa. Olha, eu tenho ativos no meu CPF aqui, tem várias que têm atendimento, inclusive em português, não vou fazer propaganda, mas você consegue ter uma assessoria, inclusive ali indireta. Ou aí é pesquisa mesmo com o advogado de lá, de como fazer o registro deste ato que foi praticado aqui no Brasil. Ou, dependendo da sua capacidade de pagamento, constituir uma outra empresa lá. Uma empresa aqui e uma empresa lá. E as cotas dessa empresa transferir para cá. E ter participação acionária desta daqui na de lá. Essa é uma estrutura, uma arquitetura que pode ser montada para você. Luiz, beleza? Está chegando aqui, bem satisfeito, que a gente ficou quase praticamente 2 horas conversando aqui. O tema é muito interessante. Quem não assistiu, eu recomendo demais que assista depois. Eu vou botar no feed do meu Instagram. É um tema extremamente importante. Quem não acompanha o Luiz, eu acho que vale muito a pena acompanhar o canal dele, que ele dá várias dicas e sugestões de como otimizar, tornar mais eficiente essa gestão do patrimônio. E te agradecer bastante aqui, né? A gente é colega, foi colega também em curso, né? E espero que a gente fique em contato em outras vezes, outras lives, outros eventos também. Estou à disposição, Gretchen. Um abraço, cara. Qualquer coisa, se você precisar de alguma coisa lá no curso, também estou à disposição.
Um Tá, abraço, pode boa deixar. noite. Vou te procurar sempre que eu tiver essas dúvidas. Obrigado aí todo mundo que ficou Tchau, todo tchau, esse um tempo com a abraço. gente. Um abraço, tchau, tchau. Falou, galera. Falou.